Sejam bem-vindos ao 11º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui, no meu gabinete na CLDF, um dos maiores jornalistas de Brasília, Sandro Gianelli. Vou te descrever, Sandro, vou te descrever. Ele é jornalista, consultor em marketing político e especialista em pesquisa de opinião pública. Foi secretário municipal de comunicação social e assessor de imprensa aqui na Câmara Legislativa. É editor do portal Conectado ao Poder. Aliás, você devia acompanhar o trabalho dele no Conectado ao Poder, porque é bom pra caramba. E também é âncora do programa Conectado ao Poder no rádio e na TV. Ele é graduado em letras, o que é importante para o jornalismo. E aqui não é crítica a ninguém que não é. É só porque o cara fala bem português. E tem MBA em comunicação eleitoral e marketing político. Agora vem a parte mais importante de todas. Ele é casado com a Kainara, é pai da Ana Clara, do Miguel, e vai ser pai em breve do Matheus, que está para nascer. Desde 2007 ele está na rádio, apresentando programas musicais e voltados para a comunidade e para o público jovem. Em 2014 ele começou o Conectado ao Poder e desde então a ascensão dele é meteórica e avassaladora aqui em Brasília. Seja bem-vindo, meu irmão, é uma alegria te receber. Obrigado, viu? A gente já vinha tentando há um tempo, não deu antes, Primeiro ele não queria muito, porque ele, eu que entrevisto a galera, como é que eu vou entrevistar, ser entrevistado e tal, e depois a gente marcou, a sessão atrasou para acabar, não conseguimos, hoje nós estamos aqui. Valeu demais, obrigado, já vou começar logo. Cenário político do DF, velho. Qual a sua análise? Não, primeiro eu quero falar o seguinte, primeiro agradecer aqui o convite. Você me convidou, eu falei, rapaz, ele entrevistou o Alexandre Gracia, o que eu vou fazer lá, meu Deus? Falei, não, Tiagão, vamos deixar isso para depois. Aí ele insistiu, eu falei, não, vou lá, vamos bater um papo. Assim, cenário político do Distrito Federal. Parece, mas na política nem sempre que parece né? Mas parece que, primeiro eu preciso fazer uma reclamação aqui. Faz aí. É porque eu bebo muita água enquanto eu tô falando. Só que como o microfone tá do lado da direita, eu vou ter que pegar aqui o copo da esquerda. Aí e se cair, acho que tu quer trocar de lugar? Não, acho que é melhor não beber água não, velho. Então beleza, fica sem beber água. Dá pra confiar na mão esquerda. Na mão esquerda ela não é confiável não. É melhor, né? É mais confiável. Nunca confie na esquerda. Não dá. Deixa eu te falar assim, pra gente tentar resumir aqui o cenário político, eu vou vir pro Distrito Federal, combinado? Beleza. O governador Ibanez agora recentemente disse que a vice-governadora Celina Leão será a próxima governadora do Distrito Federal. Então, para todo mundo, fica claro, ela será a candidata à sucessão, a sucessora do Ibanez. Eu já vou te interromper Minha logo. primeira, pode mandar. Queimaram a largada, velho? É muito cedo para isso? Pois é, eu achei que tem uma estratégia de primeiro momento em relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. A Celina é do PP, quem está atrapalhando o Fundo Constitucional lá são parlamentares do PP ali, o Cajado, o próprio Arthur Lira. Então eu acho que é uma forma do governador, que é um cara muito inteligente, dele mandar um recado pro PP, falar, vocês não estão atrapalhando a mim não, tá? Meu mandato acaba já e eu vou cuidar da minha vida, provavelmente eu vou pro Senado. Vai cair no colo de vocês. É a Celina que no próximo mandato vai estar aí com o Pires na mão aí, porque vocês fizeram essa sacanagem com o Distrito Federal. Então acho que nesse primeiro momento esse recado é importantíssimo, até para a sobrevivência econômica aqui do Distrito Federal. Agora, no segundo momento, o que é ruim? Porque todos os aliados ali, nós temos ali, por exemplo, o deputado federal Rafael Prudente. Ele nunca disse que quer ser o governador, mas eu acho que todo político sonha em governar o Distrito Federal. E ele é o presidente do MDB, que é o partido do governador Ibanez. Então, o que eu imagino ali no primeiro momento? Você dá meio que uma desanimada ali nos aliados. Até bem pouco tempo ele era a grande força política do MDB. A grande força. Aqui no Distrito Federal. Mas tem um problema, a Câmara Federal ela dá uma apagada. Aqui, para político do Distrito Federal, você vai para a Câmara Federal, você dá uma sumida, você cai meio no esquecimento. Você acha que o Rafael errou de ter saído da Câmara Distrital e ter ido para a Câmara Eu acho que não, porque ele estava gigante, né? Ele teve o primeiro mandato ali de deputado distrital, no segundo ele explodiu ali a votação, quase 30 mil votos, foi presidente da Câmara, foi o primeiro a ser reeleito presidente aqui da Câmara. Ele foi presidente 4 anos 4 anos. Então ele estava gigante, não cabia, não tinha mais espaço para ele concorrer à Câmara Legislativa mais uma vez. Ele tinha que dar espaço. Tinha que dar espaço. E assim, e como ele estava grande, dava para ganhar, tanto que ele ganhou, hoje é deputado federal. E o MDB é um partido grande, importante em nível nacional, estava sem representante aqui pelo Distrito Federal, sempre teve, Tadeu Filipelli foi, e vários outros deputados foram deputados federais pelo MDB do Distrito Federal. Então o próprio MDB pressiona, legal, vocês têm deputado distrital, vocês têm aí governador, mas e aqui a Câmara? Porque é na Câmara que né? O voto do deputado federal equivale dinheiro para o partido. Dinheiro para o partido. Então, assim, o MDB isso é bom meio que o eleitor pressiona. saiba, né, cara? Porque assim, o voto para deputado federal é que é usado para
computar quanto o partido recebe de fundo partidário, que é aquela verba mensal que o partido recebe para se sustentar, e quanto ele vai receber de fundo eleitoral. Nas eleições, tempo de televisão, Exato, tudo está relacionado à quantidade dos deputados federais. Então, assim, voltando ao cenário político aqui no Distrito Federal, Celina, ali, o governador lançou ela com uma grande antecedência, primeiro semestre do primeiro ano ali do governo. Isso pode dar uma desanimada ali nos aliados ou não. Ou pode todo mundo olhar e falar bem assim, ó, é a Celina mesmo, vamos fechar junto, vamos embora. Até porque o governo tá bom, o governador Ibanez fez um governo sensacional. Nós tivemos aí um governo Agnello que, eu não vou nem criticar o governo Agnello, ele não foi para o segundo turno. Então a urna fala por si. Nós tivemos o governo Hollenberg, que foi para o segundo turno, mas perdeu aí de 70 a 30 de um estreante. Porque o Ibanez era uma esperança, mas assim, não tinha como avaliar. Ele nunca tinha sido político, ocupado nenhum tipo de cargo. Graças a Deus fez um bom mandato. Não é um muito político, né? O do nosso governador. Não é aquele simpatia, tradicional. Tapinha nas costas. Ele não é assim, entendeu? É sim, não e acabou. Não tem muita conversa. E é o certo, é muito melhor do que, sabe, você chega um cara super agradável e, Tiagão, eu vou resolver, e etc e tal, e depois de sacaneia fica um ano te enrolando, entendeu? É melhor chegar lá e falar, Tiago, não dá. O que dá, o que não dá, acabou. Tiago, dá, vamos fazer. Mas não é agora não, é daqui um ano, tá? Ou então, vamos fazer agora já, pega o telefone, já liga, já manda e resolve. E esse é o perfil dele. Tanto que ele não fez assim aquela campanha de ficar louco na rua, corpo a corpo, não, a população avaliou. Eu entrevistei ele no ano passado, e ele me disse o seguinte, o ano passado não, 2021, ele falou assim, Jonelli, é o seguinte, quando chegar perto das eleições, eu vou fazer uma pesquisa. Se eu sentir que a população avaliou o meu trabalho como um bom trabalho, eu saio candidato à reeleição. Se eu sentir que não, eu não vou fazer que nem os últimos governadores que foram para a reeleição pela reeleição e acabaram sendo derrotados. E acabou que é o que a gente está vendo. Um monte de viaduto acontecendo, tudo de Taguatinga. Ele é um cara, você que é advogado também, Thiago, ele é um cara que é o seguinte, tem um problema, resolve. Ele é prático, resolve. Ele é realizador. Se vira, procura aí, dá o jeito, resolve o negócio aí. Ele fala o seguinte... Aliás, eu tenho um amigo que faz uma comparação que eu acho engraçada até. É meio trágica, mas assim... Ele falou, meu irmão, no governo Hollenberg caiu o eixão ali. Poxa, caiu. E o cara não levantou o negócio no governo dele. Não, deixou pro Ibanez. Cara, enquanto isso, do outro lado, você tem um cara que em 4 anos entregou um monte de coisa. Um monte de viaduto, túnel, tudo. O túnel mesmo, Thiago, poxa, nós somos mais ou menos da mesma geração ali, nós estamos na casa dos 40. Poxa, esse túnel de Taguatinga, nós vimos, eu vi o Roriz anunciar, eu vi o Arruda, eu vi o Rosso, eu vi o Agnello, eu vi todo mundo anunciou esse túnel. Veio ser na mão do Ibanez. Outro dia também eu vi uma brincadeira. Disseram assim, o Benedito Domingos ainda era novo quando ele teve a ideia do túnel. Tá vendo? Tá vendo como é que faz tempo? Ou seja, a gente era menino, né? Criança. E aí o cara pegou e tirou do papel. Então Celina vai. Celina, o governador já falou que ela é a candidata dele. Isso. Então nós temos uma aliança aí, MDB e PP. Tem que manter. Agora quem será o vice? Rafael Prudente? O Wellington Luiz? Tô falando assim, uns que estão com um destaque bacana. O Wellington é um cara fera demais. O presidente dessa casa aqui é um cara ponta sim, não demais. também. O que dá pra fazer dá, o que não dá, não dá. Ele é um cara firme e que honra a palavra. Isso é importante. Que honra a palavra. Se ele falou, tá falado e acabou. Eu até brinquei com ele. Eu nem sabia que existia essa cogitação. E outro dia eu até brinquei com ele. Falei, e aí? Tu vem pro governo, vai ser vice, como é que vai ser? Ele começou a rir, tá doido, quer me matar? Mas é o nome, né, assim, pelo protagonismo de ser presidente da Câmara, se a gente for pensar dessa forma, PP e MDB, bom, ele pode de repente ser o vice. Ou abrir para um outro partido, tendo em vista que eu acredito que uma vaga do Senado seja do Ibanez. O governo dele continuando do jeito que está, tudo certinho, ele vai se descompatibilizar, vai renunciar ali um mandato ali em abril. E o Republicanos, União, o meu PL, onde é que a gente entra nisso aí? Como é que agora vai é que tá. Papo de bastidor, você pode até esclarecer melhor. Não sei se essa conversa está acontecendo no PL. Mas o que nós vemos? Eu que te entrevisto ou você que me entrevista? vamos negociar o meu termo. Papo de bastidor, o que as pessoas imaginam? Primeiro, por conta da situação da Damares, que é senadora, tem 8 anos, não tem nada a perder em 2026. As pessoas imaginam que ela possa vir candidata a governadora. E aí, ela vindo candidata a governadora, aí já entra um outro partido aqui, União Brasil, viu? Por quê? Porque a União Brasil tem um primeiro suplente, ou seja, se ela ganha, é do interesse da União Brasil, porque eles ganham ali no senador. Ganham a cadeira do Senado. Ganham a cadeira do Senado. Aqui, eu imagino que se o Republicanos realmente lançar, o PL pode vir para essa chapa. Por quê? Porque a própria presidente do PL, a Bia, de repente pode concorrer ao Senado. A Bia já deu entrevista dizendo que vem ao Senado. Virá Vem ao Senado.
Então, mas me parece que nesse primeiro momento a composição mais lógica seria com o governador Ibanez. Bia e Ibanez, seria top. Me parece, né? Mas o cenário até lá passa muita água debaixo dessa Uma ponte. chapa forte dessa, eu acho que um fortalece o outro e aí pode deixar a esquerda sem representante. Agora, tá, beleza, a gente está analisando o cenário do DF, você está analisando aí. Damares, vamos supor, hipoteticamente, a Damares lança a candidatura dela. Sim. Com um vice do União Brasil. Sim. Vamos supor, sei lá, Eduardo Pedrosa. Só hipoteticamente. Acho que o Eduardo não ia embarcar nessa roubada, não, será? É uma roubada? Era isso que eu ia Eu te acho que pro perguntar. Eduardo, sim. O Eduardo é um cara bacana, tá fazendo uma data interessante. Acho que ele não deveria ir numa onda dessa, não. Tá. Mas outro nome do União Brasil. Aí você tem uma chapa de direita com a Celina, ou de centro-direita, Sim. outra chapa de centro-direita com a Damares. Sim. A esquerda não seria beneficiada? num Fortalece, cenário fortalece. Eu acho que o melhor cenário para o Distrito Federal, até para a continuidade desse trabalho que tá sendo bom, que a população está aprovando, eu acho que era esse time todo se entender. PL, Republicanos, União, todo mundo se entender e continuar governando, porque sempre que vou falar de direita e esquerda para ficar mais claro, porque aqui em Brasília sempre foi muito assim, muito Roriz e PT, muito Sim. direita e esquerda. Sim. Sempre que a direita se dividiu demais, a esquerda venceu. Foi sempre assim. Sempre que sai muito candidato de direita, a esquerda chega ali e ganha. Então eu acho que se isso acontecer, é ruim para os dois lados. E assim, a esquerda hoje, eu vejo ela com poucos quadros aqui, interessantes de Brasília. Eu acho que o melhor quadro, por exemplo, que o PT ele teria, era o Paulo Tadeu. Mas o Paulo Tadeu, que hoje se é sair... conselheiro do Tribunal de Pois Contas. se sair do Tribunal de Contas eu acho que é uma grande roubada, né? Pessoalmente, né? Para a vida dele pessoal. Uma roubada. Mesmo que ele vença as eleições. Não... Sim, e outra, não tem garantia nenhuma também de que venceria, mas eu acho assim, um quadro espetacular. Então, primeiro, a esquerda ela tem que criar uma liderança. Eu acho que a liderança não será o Leandro Graz. Eu acho que os votos ali do Leandro Graz ali na eleição passada, primeiro que não conseguiu nem puxar para o segundo turno. Segundo que eu acho que os votos dele eram muito mais um voto assim, eu não vou com o Ibanez, então eu vou no Graz, entendeu? Ali naquele momento, eu acho que se fosse você ou se fosse eu, candidato da esquerda, as pessoas que não iam no Ibanez iam do mesmo jeito. Eu seria candidato da esquerda. Você não dá, não dou seria. conta não, também, não dou conta não. Não dou conta não. mas assim, hipoteticamente, eu acho que esse não é assim, um voto do Leandro Graz, eu acho que é um voto anti-Ibanez e um voto de esquerda. Rapaz, vai ter muito interesse aí pra essa galera ter que conciliar, hein? Da direita. Vai. Aí tem que ter muita habilidade. Aí não vai ser mole não. E ainda tem um outro nome aí que surge com força, pelo menos aqui na CLDF, que eu não sei qual é a pretensão, que é o nome da deputada Paula Belmonte. Paula Belmonte. Que queria ser candidata já na eleição passada. Já na eleição passada. Aí teve aquela confusão com o PSDB, o Isacir meio que colocou o pé ali, perfeito. E ela teve que cair para deputada distrital, até porque ali não tinha legenda para fazer ela federal. Se ela vem federal, ela gastava dinheiro e perdia. Pois é, e ela, enfim, aí ela veio para a Câmara Distrital, mas se ela mantiver o interesse que ela tinha de sair para o governo, aí é uma terceira força de direita. Não vejo tanta força nessa candidatura. Não vê tanta força? Não vejo porque eu vejo o seguinte, assim, a Paula Belmonte, assim, os Belmontes, eles são famílias extremamente ricas, então assim, eles fazem campanha muito mais movidas pela questão da finança do que dos compromissos e dos apoios políticos, entendeu? Tanto que ela não conseguiu nem se entender com o Isacir. O que você está falando numa linguagem clara assim não tem grupo. Não tem grupo. É isso, não tem grupo. Então, assim, para você ganhar o governo do Distrito Federal, você tem que ter grupo, tem que ter ali pelo menos, sei lá, uns 5, 6 partidos, entendeu? Tem que compor, tem que ter gente. E eu percebo assim, até na Câmara, eu percebo que ela faz um mandato muito individual, muito individualista, entendeu? Não vejo ela assim com muitos compromissos com os parlamentares, tal, se precisar bater, ela bate e tal, e vai, e passa por cima e atropela. Então, eu acho que é uma candidatura aí que se sair, eu acho que é ruim para ela. Entendi. E outra, na política você sabe como é que funciona. Poxa, eu te ajudo e você me ajuda. Agora, se você me pagou e acabou o compromisso, é melhor estar com outra pessoa que vai me ajudar também, entendeu? Então, a classe política pode ter essa visão em relação a ela e ter receio. Por quê? Porque o que as pessoas querem quando ajuda ali um majoritário? Ocupar espaço, entendeu? Então, poxa, o partido quer ali ocupar uma secretaria, ocupar uma administração. Então, se vê que não vai ser muita pegada... Como é que você vê esse sistema, assim, honestamente, como um cidadão e não como um analista político apenas? Então, você falou assim, que um partido, quando ele ajuda um majoritário, o que ele espera depois? Espaço. Ele quer espaço. Como é que você vê esse sistema? Você acha que isso atrapalha o desenvolvimento de política pública de qualidade? Ou não? O Sandro aqui, o pai do Miguel, da Ana Clara e do Matheus. Isso, não é o jornalista. Sistema falido. Agora.
Sistema falido. Falido. Deixa eu te falar, Thiago, na boa. O governador, eu não tô aqui falando do governador Ibanez, tô falando de todos os governadores. O governo, cadeira lá. Aquela cadeira, ela indica o cara que vai pro Tribunal de Contas e esse cara vai ficar lá por 20, 30, 40 anos, dependendo da idade do cara, e tudo que tiver de pepino de quem indicou ele, esse cara vai ser isento. Presidente da República. Poxa, hoje a gente tem um Supremo com a maioria de indicados do PT. Por quê? Porque o PT ocupou ali 4 governos, mas esse agora que é o 5º governo do PT. Então, durante esse período, eles indicaram vários ministros ali pro Supremo, pro TSE e para todos esses tribunais. Como é que esses caras vão chegar lá agora e vão falar bem assim, não, isso aqui tá errado, Lula? Não fala, Thiago. Ô, Thiago, deixa eu te falar um negócio. Se fui eu que te coloquei nessa cadeira, irmão, eu tô cagando pra você. Quem manda nessa cadeira sou eu, porra. Eu que te coloquei. Ué. Então, assim, como é que esse sistema vai funcionar? Porque é o seguinte, ó, na prática, no papel, advogado sabe bem, é lindo. Olha só, temos 3 poderes independentes. Esse aqui fiscaliza, esse aqui executa, esse aqui propõe as leis e fiscaliza o que executa. E esse aqui é o que julga todo mundo, né? É lindo no papel. Mas no momento que o governador ele troca com um deputado, sou governador, Thiago, te dei um espaço ali bonitão, tem um projeto meu aqui, tu não vai votar? Cara, teve um negócio que ficou, uma cena que ficou muito marcada, e é impressionante como a população sente isso, que esse modelo é falido. E aí depois eu vou voltar na deputada Paula Belmonte. Bacana. Tem uma cena do ministro Benedito Gonçalves ganhando uns tapinhas na cara do presidente Lula. Olha... Você lembra dessa cena? Isso é tipo eu que mando. Esse cara que levou os tapinhas na cara, ele agora julgou, ele é o relator do processo que pede a inelegibilidade do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Já era. A população, quando vê isso, cara, é instintivo. Qualquer ser humano fala, esse cara aí não é o que tava levando os tapinhas lá na cara? Aí ele vai julgar agora o adversário do cara que deu os tapinhas no rosto dele. Pô, não a indicação do advogado dele que defendeu ele na Lava Jato para ir pro Supremo. O cara pode ser bom tanto que for, ninguém tá discutindo a qualidade técnica do Zanin. Se ele é bom, se ele é ruim, não se ele é ilegal. Não, mas é imoral. É imoral. É imoral. Não dá. É imoral. Você não pode colocar o seu advogado. Não dá. Não dá. Até porque ele não foi inocentado, né? Ali encontraram um macete jurídico ali e disseram o seguinte, olha, Thiago, o negócio é o seguinte, ó, você quebrou o copo da cozinha, sua mãe te colocou de castigo. Mas não era sua mãe que deveria, tá? Assuntos relacionados ao copo é seu pai. É. Então o castigo que sua mãe deu não tá valendo e o seu pai agora vai dar outro. O da sua mãe tá anulado. Foi isso. A gente anulou isso aqui, tudo que aconteceu, até a sua mãe te dar o castigo, volta pro início de tudo. Aí quando volta pro início de tudo, mas não dá tempo agora do seu pai julgar, porque passou o prazo. Macete seu pai não pode botar de castigo. Macete jurídico. Macete jurídico. Então esse papo de que ele foi inocentado. Não, o presidente Lula não foi inocentado. Não foi inocentado. Venceu as eleições, tudo bem, acho que muito mais por erros do próprio Bolsonaro e não do governo Bolsonaro, acho que por erros do próprio presidente em si. Da forma. O presidente não tem que ficar falando potoca, não. O presidente não tem que ir para cercadinho para ficar falando água, não. O presidente tem que ter um porta-voz que vai e fala em nome do governo, ter pensado, para não ter treta, para não ter confusão, Thiago. Tem que ser dessa forma. Rapaz, você é um cara de direita. E você está falando isso abertamente. É uma das poucas vezes que eu vejo alguém criticar tão abertamente esse tipo de conduta do nosso presidente Bolsonaro. Mas nós tivemos um grande governo. Um governo sem escândalos, um governo com obras importantes e silenciosas. Ele não ficava sambando em cima das obras ali. O cara comprou uma galinha. Formou lideranças políticas. Formou lideranças. A maioria dos senadores, os deputados federais, todos formados por ele. Ele fez um governo importantíssimo. Agora, assim, uma coisinha ou outra, uma besteirinha ou outra que ele dizia ali de forma explosiva, porque ele é um cara sincero, ele é de verdade. Ele não é um cara maquiado. Verdade. E aí nisso é que chateava uma categoria, uma classe e outra, e no final acabou ressuscitando o Lula. Até o pessoal que não gosta de palavrão tinha motivo para não querer votar nele, porque ele falava porra. Pois é. Eu fico, assim, eu tenho dificuldade. E ele tinha que se explicar o tempo todo, né? Às vezes, eu não sou racista, eu tenho um amigo nele, o tempo todo ele tinha que estar. Eu não sou. Difícil, né? A vida é difícil. Né? Agora, a esquerda ela tem uma habilidade enorme em colar pechas nas pessoas. Mas é uma falha da direita. Por quê? Eu até já comecei, nós já conversamos sobre isso já. O que acontece? O que eu vejo na esquerda? A esquerda é extremamente organizada. A esquerda é o seguinte, Thiago, você viu aqui agora e roubou o pão de queijo. Mas você pegou o pão de queijo, você pegou, mas o pão de queijo era meu, entendeu? Todo mundo viu você roubando o pão de queijo.
A esquerda, todo mundo que tiver aqui da esquerda, eles vão falar, o Thiago não roubou. Não mas tem você conversa. tá vendo que o cara pegou, velho? Mas todo mundo vai falar, o Thiago não pegou o pão de queijo. Foi o Sandro que deu. Acredite no que eu tô falando, não acredito no que o seu olho viu. Já na direita não. A direita o que acontece? A direita não embarca nessa. Então, assim, a direita, pô, você vai falar uma coisa, a Bia vai falar outra, a Paula vai falar... Cada um vai falar o que quer. O Daniel de Castro vai falar o dele. O que acha que é certo. O que acha que é certo. Que nem você falou. Você falou, pô, você é um cara de direita e você tá fazendo essa crítica aberta ao presidente Bolsonaro. Nós, direita, somos assim, pô. A gente... Não, o certo é o certo. O certo é o certo. Acho, eu vou dizer. Eu sou livre pra dizer o que eu acho. Eu vou dizer o que eu acho. O correto é o correto. Mesmo que todo mundo esteja dizendo que não é. Mas não dá pra falar mal do cercadinho. Eu vou falar, meu irmão. Quem são vocês pra dizer o que eu vou falar? Eu não vou falar. E o que ele fazia era top. Ali era um ato de humildade, entendeu? Olha aqui, populares, qualquer um de vocês. Se vier aqui no cercadinho, eu venho e bato papo com vocês. Só que aí o que acontece? Pô, tem gente que vai lá de maldade. Aí o cara faz um comentário, dá uma patada em uma coisa ou outra. A imprensa cobriu o tempo todo. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Diz aí. Ontem aconteceu um cara concursado do BRB, cara, 40 e poucos anos, louco, um psicopata. O cara entrou no carro dele, foi lá no Valparaíso, sequestrou uma menina de 12 anos. Diz aí. Levou pra casa. Isso aqui tava aqui no meu... Pois é, o cara leva a menina pra casa dele. Eu já vou falar logo o que eu quero. Esse cara fazia propaganda política pro PT e pro Lula em todas as redes sociais dele. Eu já vou adiantar aí. Você chegou no ponto que eu queria chegar. Se fosse no governo Bolsonaro nesse momento, todas as manchetes... Bolsonaro pedófilo. Todas as manchetes nacionais estariam dizendo que um bolsonarista pedófilo sequestra uma menina de 12 anos e mantém em cárcere privado. Ninguém tá falando que ele é um esquerdista, um petista, um apoiador do Lula, entendeu? Então essas narrativas, eu acho que elas são Cara, tóxicas. Do ponto de vista jornalístico, você acha correto o que a imprensa faz com o Bolsonaro? Não acho. Não acho. Do ponto de vista da ética, da moral jornalística. Eu acho que se a equipe de comunicação está aqui, tem jornalistas aqui, nós sabemos que dentro do jornalismo, assim, nas faculdades tem muita gente de esquerda e que acaba formando esses alunos com pensamento de esquerda. Isso está errado. O jornalismo é jornalismo, tem que ser isento, entendeu? O fato é o fato. É isso aí, o fato é o fato. Ali é o seguinte, não importa se aquele cara tinha foto com Lula ou tinha foto com Bolsonaro. Aquele cara é um doente, um covarde, um pedófilo e vai pagar pelo crime que ele cometeu. E ponto final. Eu só acho perigoso quando você fala que ele é um doente. Ele é um criminoso, ele é um vagabundo. Concordo, ele é um vagabundo. Porque quando chama de doente, eles vão querer se tratar. Não pode ser preso. Aí já muda até a legislação. Tem que ter tratamento. Eu não vou dizer qual é o tratamento que ele merecia receber, porque dá problema. Bandido bom é bandido, o cara que estupra uma menina de 12 anos. Não dá, Thiago. Covarde, safado, vagabundo. E o pior, sabe o que eu acho pior ainda? Tinha uma mulher com ele, tinha uma garota de programa. Eu fiquei sabendo hoje que ela tava grávida. Atrás de outras crianças. Ele tinha uma vítima, não deu certo e ele acabou pegando a outra. Como é que uma mulher que tá grávida, ela entra numa onda dessa junto com um cara, um maníaco desse, eu não vou falar doente novo, não, um vagabundo desse, e ela ajuda? Rapaz, é muita maldade no coração de alguém, cara. É muita maldade no coração dessa pessoa. E tá todo mundo discutindo agora o cara, né? E a menina, Thiago, essa menina tem 12 anos. Pois é. Como é que fica a vida, o resto da vida dessa menina? Com essa experiência. Damares Alves, nossa senadora, esteve aqui e comentou, quando ela foi estuprada, ela tinha 6 anos de idade. Todo mundo ali atrás chorava quando ela contou a história dela. Isso não é só uma violência física, é uma violência emocional. Você está alejando essa pessoa emocionalmente pro resto da vida dela. Pro resto da vida dela. Então, volto no Bolsonaro. Bolsonaro tinha uma proposta quando ele era deputado para esse tipo de gente. Se é que dá para chamar de gente quem faz um negócio desse. Castra, eu concordo. Castra. Mas não vai resolver o problema. Não quero resolver o problema do universo, não. Esse problema aqui tá resolvido. Esse cara esse aqui nunca mais vai estuprar ninguém. Sabe por quê, Thiago? Daqui a pouco esse cara, vamos supor que ele pega aí uma pena, sei lá, uns 20 e poucos anos aí, vai cumprir uns 8, 10 no máximo, e daqui a 10 anos, Thiago, passa rapidinho. Esse cara tá na rua de novo. Rapaz, a gente viu agora recentemente uma moça chamada Regiane, que tinha vindo do Nordeste para cá, para Brasília estudar e morava em Planaltina. E um cara saiu da prisão, um saidão. Saiu, estuprou e matou a Regiane. Ficou como foragido. A justiça não consegue garantir o retorno desses vagabundos. E ele tinha sido preso pelo quê, Sandro? Por estupro, cara. Ele já tinha estuprado antes. E aí o cara faz de novo. Agora, como é que o juiz libera? Um cara que estuprou... O cara não tem saidinha pra esse cara. Vai cumprir a pena toda. E, cara, castração química. Sabe? A penalidade do agressor
nunca pode ser menor do que a da vítima. Concordo. Cara, castração química, se você não consegue conviver em sociedade, se você tem essa maldade no seu coração, que você vê uma mulher e que você acha que você pode possuí-la sexualmente contra a vontade dela, então, amigão, a gente vai resolver o seu problema. Nós vamos resolver fisicamente, biologicamente. Você não vai, esse negócio não vai mais funcionar. E ainda tá no lucro, sabe por quê? Esse vagabundo mesmo da Regiane, se ele passasse por um processo de castração química, ele ainda estava vivo. Ela não. Vivo, ela não. Ela não. Aliás, um dos grandes problemas do nosso sistema penal é que socialmente nós nos acostumamos a conviver com essa aberração, que é o ofensor tem a pena menor do que a da vítima. Eu falei isso aqui quando aquele cara entrou numa escola e matou, sei lá, 4 ou 5 crianças em Santa Catarina. Em São Paulo. Sim. Acho que foi Santa Catarina. Falei, cara, a gente se acostumou a conviver com isso. Esse cara matou 4 crianças indefesas com uma machadinha. Ele entrou lá e matou, e a gente se acostumou a conviver com o fato de que ele vai viver a vida dele. Ele vai passar um período na cadeia, vai continuar vivo e depois ele volta para conviver em sociedade. E você sabe o que é o pior? Naquele momento ali, todas as escolas, escola do meu filho mesmo, colocaram vigilante lá, até eu como pai, na hora de entrar, tinha um detector de metais, tudo, aí fica um mês e para. E tinha aquele negócio de que, dia 20 aí é o dia que eles vão fazer um monte de atentado e tal. Basta dar o exemplo. Mas o problema é que os exemplos que nós damos socialmente é ruim. Então, ruins. A gente trata como vítima o criminoso. E a gente... Mas é muito direito humano para vagabundo. É uma forma de pensar muito errada. Ô, Thiago, deixa eu te falar, um pai de família agora que está desempregado, tentando trabalhar honestamente para sustentar a família dele, às vezes não tem auxílio. Aí você pega um vagabundo aí, a família tem auxílio reclusão. INSS, tá de brincadeira, tá de sacanagem, né? É piada de mau gosto. Tá, né? errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Aí você fala bem assim, o custo de um vagabundo lá é mais de 5 mil reais por mês. Pô, tá nós estamos gastando 5 mil reais com vagabundo. O vagabundo tinha que estar trabalhando lá pra se custear, ué. Se vira, irmão. O preso tem que trabalhar. Se vira. E outra coisa também, Thiago. O cara pega aqui, alguém da sua assessoria aqui, um vagabundo pega acabou de comprar um carro financiado, não colocou seguro, vagabundo rouba o carro, toca fogo. Acabou. Mas a pessoa vai ficar no prejuízo. Prenderam o cara, vai pagar. Vai pagar o quê? Eu quero que pague o carro. 48 meses de financiamento. O cara teve o carro queimado e vai ter que pagar durante 4 anos. Vai ter que pagar o financiamento, o banco não quer saber, a pessoa perdeu o carro. Ele tem que pagar a pena dele pelo crime e ele tem que ressarcir o prejuízo causado para a vítima. Rapaz, aqui eu vou fazer um elogio a um deputado do PT. O deputado Ricardo Vale fez uma proposição nesse sentido para doer no bolso de criminoso. Então, no mês das mulheres, ele fez uma proposição que o cara que agride a mulher, ele não vai pagar só criminalmente. Ele vai ter a imposição de pena pecuniária. Justo. Para doer no bolso. Justo. Sabe? Porque senão é a pessoa lá, que é a mulher que vai ter que fazer tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, muitas vezes, pagar o remédio, ter uma série de despesas, e o ofensor foi ali. Não tem condições de desenvolver um trabalho. Não tem condições de desenvolver um trabalho. Muitas vezes ela não se sente segura para estar no local de trabalho, porque ela não sabe se o cara vai lá para tentar tirar a vida dela, como a gente está vendo que infelizmente tem se tornado comum nessa geração, que é uma geração que tem pensamentos muito errados. E isso é necessário que se diga, porque as nossas atitudes refletem os nossos pensamentos. Então, o nosso seio social tem valores errados, valores equivocados. Concordo. Aliás, anteontem, o deputado Roosevelt falou um negócio muito interessante falando sobre Paulo Freire aqui, porque criaram um selo Paulo Freire. Onde você vê o selo Paulo Freire, não bota seus filhos nessa escola. Carimbo da esquerda. É o carimbo da esquerda, é o carimbo do que não presta, do que não funciona. E ele falou assim, eu não tenho como votar a favor desse selo. Porque o Paulo Freire dizia que o professor era um opressor dos alunos, e ele colocou os alunos em patamar de igualdade com os professores. E aí você quebra o respeito, quebra a hierarquia, e hoje a gente tem aluno batendo em professor nas escolas. Pois é. Cara, isso é verdade. Essa semana uma mãe foi lá na escola e quebrou o violão, porque a filha dela falou que passou por um bullying e tal, e ela entendeu que a escola não fez nada para evitar, foi lá e quebrou um violão na escola. Então os pensamentos estão errados.
É a forma de pensar que está errada. E essa cultura, ela está se traduzindo em tragédia o tempo inteiro. Verdade. Em tragédia o tempo inteiro. É homem matando mulher, mulher matando homem, é criança afrontando professor, batendo em professor. E antes eram adolescentes, agora são crianças. Você vê crianças de 10 anos se vendo no direito de bater em professor, de ofender professor. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Antigamente, quando um aluno saía, era expulso da sala de aula e ia para a diretoria, o pai educava o filho, muitas vezes disciplinava, até com castigos físicos. Hoje em dia, meu amigo... O pai vai lá e briga. Briga com a escola. Com a escola. Ué, tem um caso agora, esse mês de junho ainda, a filha estava no celular, a professora chamou a atenção, a mãe foi lá e foi bater na professora. Porque ela chamou a atenção da filha dela, porque a filha dela estava no celular. Tá tudo então, assim, errado. é o ponto que a gente está chegando. Tá tudo errado. Outra coisa também, você falou de mulheres aí. Essa semana tivemos 3 feminicídios. No último fim de semana até hoje. 3. Nós estamos com 19 casos em 6 meses. O ano passado todo foram 18. E eu vou falar o que eu já falei aqui da tribuna também. Lei não funciona. Se lei funcionasse, quanto mais a gente fizesse lei, menos ia acontecer. E ao contrário, quanto mais a gente faz lei, mais acontece. Quer dizer, é um problema cultural. É um problema que está na forma de pensar das pessoas. E aí eu vou dizer, a esquerda trabalha para destruir os fundamentos da nossa sociedade. Então a esquerda está trabalhando para que essas coisas aconteçam. Eles querem destruir tudo o que nós construímos ao longo de milênios. Tá, a nossa sociedade não é perfeita não, mas nós logramos acabar com a escravidão. Sim. Nós logramos dar direitos às mulheres que antes não tinham. Sim. Nós logramos ter uma sociedade livre, em que você é livre para falar o que você pensa, eu também. E a esquerda está destruindo isso, e o resultado está aí. E aí menos na internet, tá? A gente vai falar disso agora. Cuidado com a internet. Vai devagar. E aí, cara, a gente está numa posição hoje que quem causa o problema, ou seja, a esquerda que causa o problema, se apresenta como solução. Cara, não é solução. Eles são os causadores do problema. Eles são a causa dessa sociedade doente que a gente vive hoje. Censura, diz aí, cuidado com o que você vai falar. Hoje está difícil, né? Um monte de gente aí perdendo acesso às redes sociais, pelo que disse, enfim. Cara, você... Processo, cadeia. Você precisa... 8 de janeiro, um monte de gente está preso lá que... Ô, Thiago, deixa eu te falar. Diz aí. O cara vai ali na esquina agora mata um. Ele vai se apresentar na delegacia, às vezes ele responde em liberdade, já vai passar por uma primeira, segunda, terceira instância, daqui uns 8, 10 anos ele vai começar a cumprir a pena dele. Quem estava no 8 de janeiro já está preso. A gente nem sabe qual o crime que essas pessoas cometeram. Elas já estão presas. Serão condenadas. Pois é, mas elas já estão presas, elas já estão ali, cumprindo pena. Sim. Não dá, né? Alguma coisa está errada, né? Está muito errado. Agora me diz uma coisa, você como jornalista, você faz autocensura? Você pensa nas palavras que vai dizer, opa, isso aqui eu não posso dizer... Já como os programas que eu... Assim, para escrever, sim. Porque aí você pega, revisa tal, esse aqui não vai ficar legal. Agora, como eu apresento programas de entrevistas, são programas talk mesmo, falação ali, 2 horas na programação, não tem como. Uma hora ou outra sai alguma coisa. Mas assim, a gente tem esse receio, porque é complicado. Até assim, a própria emissora, dependendo do que você fala, a emissora pode ser perseguida. Você viu a Jovem Pan em São Paulo? Estão querendo caçar a concessão da Jovem Pan. Sim. Brincadeira, né? Estão querendo deixar o Bolsonaro inelegível por uma questão política, ali não é jurídica, ali é política. Então, assim, é o nível que nós chegamos. Cara, você tem medo de falar de alguém hoje no Brasil? Eu acho que, assim, se perguntar isso para qualquer pessoa do jornalismo, qualquer pessoa da direita, vai ter medo de falar do Alexandre de Moraes. Né? Porque até virou piada, virou meme, assim. Em roda de conversa, você brinca em relação a isso. Tá complicado, né? Você se vê com medo de fazer críticas a alguma outra pessoa pública, instituição? Eu tento fazer sempre as críticas que não atinjam o pessoal. Institucionais. Por exemplo, eu fiz aqui um do presidente. Eu acho que ele deveria, no exercício ali do cargo como presidente, ter falado menos. Deveria ter colocado um porta-voz. Por quê? Porque algumas coisas, apesar dele estar ali no ato de humildade, estar perto das pessoas, sempre falando, comendo ali o seu pastel, sabe, indo na padaria e conversando com os outros. E isso é ele mesmo, é ele de verdade. É dele, isso é dele. Mas você acha que ele tinha que, na figura do presidente da República, se preservar um pouquinho? Se preservar, porque assim, tem muita gente que é chateada com ele por conta de uma fala ou outra. Tem uma que marcou muito, cara. Na época da pandemia, tinha bastante gente morrendo e ele... tiraram do contexto o que ele falou, é verdade também, mas ele saiu da boca dele, eu não sou coveiro. Sim. E isso pegou muito marcou muito. Ali ele perdeu muito voto. Quem perdeu ali um ente, aquilo ali magoou muito, entendeu?
Mesmo que a pessoa tente entender, mas, poxa, eu perdi um ente. Então, assim, essas coisas, homossexualismo, racismo, o tratamento com as mulheres. Então, assim, são detalhes que contam muito. Cara, e para nós, que somos de direita, que apoiamos Bolsonaro, que estamos com ele junto nessa trincheira, isso dói na gente também saber que, cara, foi um governo maravilhoso, talvez tenha sido o melhor governo que o Brasil já teve. Aliás, o Alexandre Garcia, quando esteve aqui, falou: Bolsonaro foi o melhor presidente desde 1990. Olha que bacana. E a gente vê que uma eleição que podia ser ganha até com certa facilidade. Sim. E outra, nunca desde 80 para cá, um presidente da República perdeu a reeleição no Brasil, só o Bolsonaro. Assim, ali naquela eleição, Thiago, as pessoas não estavam avaliando quem é corrupto, quem não é corrupto, quem é competente, quem é incompetente. Não estavam avaliando isso. Ali era o seguinte: quem gostava do Bolsonaro foi no Bolsonaro e quem não gostava do Bolsonaro foi no Lula. Acabou. O amor venceu o ódio? Não tem como, né? Amor de que? Instante de perseguição. Quem ganhou, essa brincadeira do quem fez o L ganhou o V, veio de vingança, né? Porque é isso que a gente está percebendo. Cara, tem perseguição no Brasil hoje? O tempo todo, né? O Brasil é um país livre? Hoje eu não sinto que seja um país livre, não. Não? Você pega aí, poxa, senador Marcos Duval vai falar que é livre. Presidente da República foi lá pegar o celular dele. Não dá, né? Coronel Naime tá preso até hoje, 6 meses. O cara tava de férias no dia. E ele foi pra lá tocar porrada com manifestante. Outra coisa, tá claro já. Assim, eu tenho acompanhado a CPI, eu sei que você também tem. Pra mim tá claro. Aquelas pessoas que estavam no acampamento não são as pessoas que foram lá pra fazer o quebra-quebra. As pessoas do quebra-quebra estavam nos hotéis hospedadas. Quem são essas pessoas? Vieram de onde? Quem financiou? Pra onde elas voltaram? Porque quando o bicho pegou, essas pessoas correram pros hotéis e a polícia não encontrava essas pessoas. E aí sobrou pra quem? Naquele momento ali, o que o governo federal queria? Queria achar culpado, entendeu? Então se estivesse na rua e você dando bobeira, pau nos dois, joga na viatura e leva, entendeu? Então o que eles fizeram? Desceram lá pro acampamento e saíram prendendo todo mundo. Então o Brasil hoje não é um país livre. Eu não acho que seja tão livre assim, não. Quem tava com medo de perder a liberdade e etc e tal, eu acho que não fez a melhor escolha, não. Rapaz, você sabia que Bolsonaro é um homem pela liberdade? Sim. Cara, tudo o que diziam sobre ele acerca de autoritarismo, dele ser um cara, um autocrata, um ditador, ele fez o exato oposto. Ele tornou o Brasil mais livre. E ele não perseguiu ninguém, hein? É isso. Ele não perseguiu ninguém. Ele poderia ter pegado a esquerda e falado, vamos dizimar? Ele foi o presidente mais criticado da história do Brasil. Por não usar a máquina para perseguir os adversários. Ele foi massacrado por não usar a máquina para perseguir os adversários. E agora em 6 meses nós já vimos aí que o tom é outro. Cara, ele foi massacrado. Um desavisado que ligasse a televisão entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 acha que Bolsonaro governou 4 anos e só errou. Ele não cometeu um único acerto. Pela forma da cobertura da mídia, Pela forma da cobertura Pois nós já tivemos parlamentares, deputados federais indo trabalhar com tornozeleira, né? E o presidente, porque fez uma reunião e fez um comentário, vai ficar inelegível. Isso é piada, não dá pra levar a sério isso, né? Cara, é difícil, né? Você recebeu o Maduro. Poxa. Como se ele fosse um democrata. Aliás, o Lula ontem falou que democracia é um conceito relativo. Deve ser mesmo, né? E a galera que votou no Lula votou porque ele defendia a democracia. Era e agora a virou relativo, o Lula contra o Bolsonaro. E agora ele tá falando assim, calma aí, que a democracia que eu defendi era a minha. Vocês estão achando que é o que vocês pensam que é democracia? Democracia pra mim é Nicarágua, Daniel Ortega, loucura, Venezuela, Maduro. Não dá, não. Cara, não dá. Agora, a galera que também caiu nessa, caiu porque quis. Porque ele se as eleições fossem hoje, eu acho que ele não venceria. Não venceria? Hoje ele não venceria. Claro que não, porque a figura do Bolsonaro já está diminuindo de tamanho no imaginário da população. Agora você no PL, como é que vocês estão acompanhando aí essa possibilidade dele ficar inelegível? Cara, assim, pra ser honesto, eu lamento muito. Hoje pra mim nem é uma possibilidade mais, porque tá 3-1. Eu acho que é concreto, E a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes ainda vão votar. Então vai Acabou pra ele. Vai fazer 5, talvez o Cássio Nunes vote contra, mas aí é 5-2. A Michelle é a carta na manga? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. As pessoas falam muito do Tarcísio, né? Eu vejo a dona Michelle Bolsonaro, ela é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito inteligente, que sabe se portar, fala bem em público, e em todos os eventos em que eu estive com ela tem o amor das pessoas. Que bacana, carisma, que bom. Cara, assim, a gente foi na posse da presidente Bia, presidente do PL,
Aqui, a dona Michele, ela teve dificuldade de sair lá de trás de onde ela estava e chegar no palco, porque a multidão não deixava ela chegar. As pessoas querem tocar, querem conversar, As querem tirar pessoas querem foto. uma foto, quer encostar, quer estar junto, quer estar perto, quer... Então, assim, ela pode ser um grande quadro. Não sei se ela vai querer isso para a vida dela e se... Mas quando você está envolvido o nisso, pessoal às vezes faz você a não escolhe não, viu? Então. Às vezes você não às escolhe. vezes você tem que ir pro sacrifício. É verdade. E eu acho que ela seria até mais leve do que o presidente, que aquelas rejeições que colavam nele não vão colar nela. Não colam Não nela. E as pessoas sabem que votando nela, o bolsonarismo volta. O padrão de governar do Bolsonaro retornaria. Que é um bom padrão. É um bom padrão. É um bom padrão. Então, assim, eu não sei como é que isso vai se dar, mas eu fico triste que o cara que construiu a história que o Bolsonaro construiu seja retirado do cenário político dessa maneira. Não é certo com o Brasil. Não é com a figura do Bolsonaro. Que fizeram com o Dallagnol. Esse cara... O que vão fazer com o Moro. Porque eu acho que o Moro é a próxima vítima. É provável, é provável. O Bolsonaro, a história que ele construiu, a forma como ele se tornou presidente da República é única na história do Brasil. É única. O cara, ele saiu do baixo clero da Câmara Federal. E contra tudo e todos, né? Contra tudo e sem contra tempo de televisão, sem dinheiro. Com um celularzinho aqui, ó. Sem partido, sem apoiadores. Mas com verdade. Não, então, pensando bem, a Paula tem chance. Rapaz, eu ia voltar nesse assunto. Sabe por quê? Porque você falou assim, esse é um sistema falido. Tendo jurisprudência. Você falou assim, esse sistema está falido, esse habitual. E me parece que há pessoas hoje no meio político que não jogam com essas regras. Tem. Eles são minoria e normalmente ficam de lado. Aqui em Brasília quem tentou jogar assim foi o Regufe. A forma de trabalhar própria. Acho que o senador Regufe, ele jogou de um jeito diferente, mas eu acho que pesava contra ele ser de centro-esquerda. Se ele fosse de centro-direita, talvez ele tivesse conseguido se manter mais em evidência. Ele também teve erros em relação ao posicionamento. Em relação aos mandatos dele, não. Bons mandatos, bons projetos, bons debates, um cara de presença, nunca se envolveu em corrupção. Bacana, até aí tudo bem, bacana. Também. Mas, por exemplo, poxa, no meio da eleição dele de senador, ele simplesmente ficou em cima do muro ali. Né? Ficou um tempão ali sem partido, aí depois vai para um partido, muda para outro, ele ia ali para o Podemos, acaba no União Brasil. Eu acho que assim ele meio que se perdeu. E assim, não tem mais espaço para esse negócio. Você falou do Bolsonaro mesmo aí. Poxa, o Bolsonaro, ele quando acabou as eleições de 2014, ele lá, 6, 7 mandatos de deputado federal, baixo clero, que nem você falou. Ele falou, ó, próxima eleição eu sou candidato a presidente. Todo mundo pensou o quê? É um louco, né? Doido. É um brincante um cara desse, né? E foi o que ele fez, percorreu o Brasil, foi ganhando adeptos e virou presidente da República. E ele casou um momento da história do mundo com a ascensão dele. Sim. Que foi o momento disso aqui, ó. Isso Verdade. aqui mudou a história, velho. Porque E ele usou muito bem, né? usou. Porque o que a imprensa não mostrava, as pessoas tinham acesso As redes aqui. sociais mostravam. As redes sociais mostravam. Então ele batendo na mesa e chamando a galera de canalha porque estava atacando a sexualidade das crianças, a imprensa não mostrava, mas isso aqui mostrava. E o pai e a mãe de família que trabalha o dia inteiro, que manda a criança para escola. Independência jornalística seletiva. Meu irmão, aí o cara fala, pô, tem um deputado lá falando o que eu penso. Ele ia muito aquele programa da Luciana de Mendes ali, só tema polêmico. Ali era assim, era para dar audiência mesmo, só tema polêmico, só perder em cima dele. E ele começou a se posicionar e fazer escola. Porque não tinha ninguém para falar as coisas que o cidadão comum acredita. Porque o cidadão comum é trabalhador, cara. O cidadão comum, o cara acorda cedo, pega ônibus, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, depois ele volta de ônibus para casa parecendo um siri na lata, apertado. Cara, ele chega em casa, ele tem a esposa dele, os filhos dele, e ele quer manter aquilo ali. Aquilo ali é o mais precioso que ele tem, minha família. Sim. E aí, cara, alguém se levantou para falar que quem tem que ser honrado é o trabalhador, que direitos humanos é para humanos direitos. Aí o cara trabalhador fala, opa, tá falando de mim aí, eu sou um humano direito. Opa, alguém tá me vendo, Alguém tá me vendo. Aí, velho, foi esse meteoro, essa ascensão meteórica. Aquela facada também, querendo ou não, a gente sabe que foi uma tragédia, mas ajudou. Ajudou. Aquela facada fala muito sobre o que a esquerda quer fazer com todos nós de direita. Porque os nossos argumentos são melhores que os deles. Os nossos princípios são melhores que os deles. Os nossos valores são mais nobres do que os deles. Então eles só têm uma possibilidade: nos rotular do que é mentira, né? Esse monte de pecha que eles vão colocando, e tentar nos parar politicamente, às vezes tentando uma morte política, que é o
infelizmente estão fazendo com o presidente Bolsonaro agora, e tentando matar, tirar a vida dele mesmo, como foi aquela facada. Agora, assim, tentaram matar ele em 2018, agora vão matar ele politicamente, eleitoralmente. Mas, assim, eu acho que nesse momento passa a nascer de verdade o bolsonarismo. Acho que é um grande erro deles. Eu acho, cara, que a direita vai se fortalecer no Brasil. Passa a virar um movimento de verdade. Vai passar a virar hora de organizar. É hora de organizar. E eu já vejo isso acontecendo um pouco. Vocês fizeram agora um evento no Gama, não foi? Fizemos em Samambaia, fizemos no Gama. Sexta-feira, agora, dia 7, nós estaremos no Riacho Fundo, Riacho Fundo 2, e nós vamos passar em cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal, levando os nossos princípios, os nossos valores. Conscientização, educação, é isso? É, claro. Bacana. É claro. Isso é importante. Estamos fazendo um trabalho com a nossa juventude. Tem muito jovem de direita nas nossas universidades. Eles não têm coragem de se expor, mas eles estão lá. Tiago, eu tô lá na Radioatividade apresentando o programa Rotatividade agora, um programa policial e político também. E o que acontece? Todos os programas eu faço algum tipo de enquete. Enquete, assim, relacionada à liberação de drogas, relacionada à redução da maioridade penal, esses temas polêmicos. Todas são unânimes a comprovação de que a população do Distrito Federal, em sua maioria, são conservadoras. Todas. Cara, assim, Thiago, 200 mensagens e não tem uma falando assim, eu sou favorável à liberação das drogas, à legalização das drogas. Não, eu sou contra que o de menor seja condenado. Não, todo mundo é a favor. É a favor. Cara, e isso é revelado na urna, Sandro. O eleitor, ele elegeu apenas 6 deputados de esquerda e 18 de centro-direita. O que eu acho, na Câmara, aqui na Câmara, aqui na CLDF. O que eu acho que falta um pouquinho para nós parlamentares? A coragem de tomar a posição de centro-direita. Mas tem muito deputado aqui que tá calado, não tá falando, não tá se posicionando. E a gente uma tem minoria. Que tomar a posição e tem que, cara... Aí 6 faz mais barulho do que 18. Exato. Então chegou um momento, cara, que a gente tem que honrar o voto do nosso eleitor e falar, não, calma aí, velho, nós ocupamos esse espaço político aqui e os nossos princípios, os nossos valores são esses, é nisso aqui que a gente acredita e a gente vai pro pau com vocês. Agora, onde mais me preocupa é na Câmara Federal, porque lá foi uma grande unanimidade ali de conservadores. E o que a gente percebe nas votações é que essa galera tá se misturando já. Então, aí é o fisiologismo, né? Sim. Então eu imagino que você tem ali 50 firmes nos princípios e o resto... Quando começam essas negociações desse sistema falido a que você se referiu no início, aí o negócio vai complicando. Então nós precisamos de homens e mulheres de valor. Homens e mulheres dispostos a se manter firme. Tipo Nicolas. O Nicolas é um grande cara. Corajoso. Às vezes eu discordo do Nicolas um pouquinho na forma. Sim. Mas no conteúdo, velho, ele é nota mil, eu admiro ele demais. Aquela mesmo da Nicole que ele mandou, poxa, ele mudou o foco todo do debate naquele dia, né? Ele pautou o Brasil todo. Talvez a forma ali ele tivesse exagerado um pouco, mas ao mesmo tempo, se ele não exagera, ele não pauta. Não ganha o protagonismo. Não ganharia. Não pauta. Não ganharia. E ele pautou o Brasil todo e ele paga um preço muito alto, né? Por fazer essas tentativas de trazer a verdade e de pautar o debate. Então ele é muito perseguido, ele é corajoso. O Nicolas o tempo inteiro, ele sofre um assédio judicial o tempo inteiro as pessoas ajuizando ação contra ele, acusando de um monte de crime, né? Inclusive homofobia, transfobia. E na rua também, né? Assim, na rua tem muita gente que gosta, mas ele tem que, né, tá o tempo todo alerta, né? Exatamente. Então ele é um grande cara, um jovem, ele tem menos de 30 anos, né? Eu tenho quase a idade dele ali. Outro 29. erro. Um pouquinho, né? Colado, né? Você quer ver um outro erro? Por exemplo, o Nicolas. O Nicolas é um cara que está fortíssimo na política. Tá. Eu não tenho dúvida que se na próxima eleição ele viesse candidato ao Senado, ele venceria por Minas. Só que pela idade ele não pode. Ele não tem idade, exatamente. É um erro também, né? Por que tem que ter idade para ser senador? É um erro. Senador, então, é um cargo exclusivo para idoso, é isso? E ele não pode... Não, calma, 35 anos. Eu não sou idoso ainda não, cara. Mas, Thiago, mas por que um cara com... Eu também não, apesar de já ter passado os 35. Mas por que um cara que nem o Nicolas não pode ser candidato ao Senado? Eu entendo a lógica do que você está falando. E eu penso que o Constituinte, à época, pensou assim, a experiência de vida da pessoa precisa ser suficiente para ele ocupar um cargo na nossa Câmara Alta. É discutível? Mas tá lá esse tempo todo, tá fazendo que diferença pra gente? E o que eu... E o que eu penso assim, cara, será que o Nicolas, um cara que começou tão jovem, será que ele tem 27, aos 30 anos, quando ele for participar da próxima eleição, ele já não tá pronto como pessoa? Eu acho que sim.
Pois é. Mas não vai poder, né? Não Tem vai que esperar poder. os 35. É E às vezes com discutível. 35 não é mais o time do cara. Que a política tem isso. A política tem isso. Você quer ver um exemplo? Você foi candidato em 2014 pelo Novo, não foi? 2018. 2018. 2018 a onda era do Novo. Em 2022 já não era mais. Já não era mais. Já não era mais. Graças ao Amoedo. O Amoedo destruiu o partido. Acabou com o partido, Acabou né? com o partido. Acabou com o partido. Aliás, o Novo aqui no DF acabou mesmo. Assim, Acabou. Você nem ouve falar mais. E eles acharam que ia arrebentar ali, no tiraram Novo. a Júlia Lucia ali e acabaram foi se enterrando de vez, né? Cara, hoje que eu tô aqui dentro da CLDF, eu vejo que o que a Júlia passou foi muito difícil. Por quê? Porque ela não fazia parte desse sistema. De grupo nenhum. De grupo nenhum. E dentro do Novo, eu vi ela ser muito perseguida. Então, assim, não deve ter sido fácil para ela enfrentar o que ela enfrentou, não. Foi corajosa também, né? Foi corajosa. Teve erros, teve acertos, como todos Normal. nós, mas ela foi corajosa, foi corajosa. E aí acabou, o Novo demorou tanto a dizer para ela que não ia dar a legenda, pelo que eu sei, né? Aí eu já estava fora, acompanhando de fora. Que quando ela ficou sem a legenda, ela já nem tinha mais partido para onde ir para competir de novo para a Câmara Distrital. Aí teve que ir para deputada federal, né? Aí ela foi para federal, foi até bem votada, mas não conseguiu a cadeira dela. Então tem o timing da política. E o partido que faz isso, é que nem você falou, o partido se acabou. Um partido que faz isso com parlamentar, com mandato, poxa, também não dá para confiar muito, né? Cara, assim, qual garantia que você tem de um partido eu não acompanhei isso muito de perto para dizer o que foi que aconteceu. Mas enquanto eu estava lá... Nos bastidores, eu via... assim, um papo que eu vi foi que o partido queria também ocupar uns espaços, queria uns cargos e tal, e que ela nunca abriu muito pro partido, assim, mas assim, começa de bastidor, não né? sei. A gente não sabe se é verdade. Eu não sei, assim, porque o Novo ele é cheio de regras em relação a cargos, né? Então você tem um limite de número de pessoas que você pode contratar, a quantidade dos recursos que você pode pagar, recursos públicos, né? Que você pode pagar para a sua equipe. Então, assim, eu não sei se o partido pediu, se não pediu. Isso não resolve nada. Não. Cara, eu acho que o que resolve... Hoje eu tenho certeza que não resolve. Atrapalha. Se você tiver, deixa eu te falar, se você falar assim, Sandro, eu consigo tocar aqui com maestria, top, meu mandato, com 2 pessoas, pô, Thiago, perfeito. Mas se você falar, não, cara, eu preciso de 30, então tenha 30. O que as pessoas não sabem, quem tá de fora não sabe que é impossível. Cara, a gente tem tanta pauta aqui. Não dá para você ter uma equipe pequena. Não dá, não. Não dá. E tem que ser grande e qualificada. Aí acaba ficando só no discurso. Aí você mesmo se atropela no mandato. Cara, não tenho equipe, mas não posso regredir no discurso. Exatamente. Fiz um compromisso, agora eu tenho que manter o compromisso. E aí o seu mandato, cara, não apresenta nada. No final, o que importa é o fim, é na ponta. É o resultado que você está entregando. É quem está lá fora, exatamente. É o resultado que você está entregando. O que você espera da CLDF? Da CLDF... Thiago, a CLDF eu já achei ela muito mais bagunçada. Hoje eu acho que ela é uma instituição, até por ser uma instituição nova, ela é bem mais organizada. Eu acho que é importante da Câmara estar participando efetivamente junto com o governo, que é o que faz ali na ponta. Por exemplo, nós tivemos ali um governo Agnello, onde aqui na Câmara Legislativa nós tínhamos 21 deputados da base. E esse governo foi completamente fracassado. Esse governo foi para a urna e não conseguiu. O Agnello não conseguiu passar para o segundo turno. Por que você acha, cara, que isso aconteceu com uma base desse tamanho? Um governo confuso, né? Muita confusão. E às vezes, assim, poxa, o que você está fazendo é o que realmente as pessoas estão precisando? Que nem nós colocamos aqui: caiu um viaduto no centro de Brasília, uma capital importante mundialmente falando, cai um viaduto e o governo Hollenberg não conseguiu subir esse viaduto ali dentro do governo dele. Ainda tinha ali quase um ano. Você acha que um governo pode ter uma base grande, mas a falta de articulação política pode prejudicar, ou é a falta de ideias? O próprio governo Agnello. Mas era falta de articulação política ou falta de ideias? O governo Agnello, na época, eu era bem crítico ao governo. Eu via que o governo era meio quilhado, entendeu? Então, tipo assim, a administração é sua, a secretaria é sua, e não existe, sabe, uma interação. Eu bati um papo com o secretário de Segurança Pública agora, terça-feira, e a gente falando sobre essa questão do feminicídio. Ele, olha, isso aqui é uma questão que envolve a educação, porque, né, trabalho de conscientização, envolve a Secretaria de Mulher, que é um trabalho também de acompanhamento, de conscientização. Então, assim, não é só segurança pública. Segurança pública é o fim ali, ó. Virou estatística, feminicídio. Mas se você não envolve várias secretarias ali com vários programas, a médio e longo prazo ainda, as coisas não funcionam. Então, quando os governos são meio quilhados assim, a coisa tende a não funcionar. Eu acho que esse é um grande problema.
Então, e aí o que acontece? Tem que ter uma centralização de ideias, pelo menos. É isso aqui que a gente quer fazer. Tem que ter um objetivo. Se você quer ser administrador, é isso aqui que você vai fazer. Eu conversei com o Pezão. O Pezão chegou e falou assim: olha, o Ibanez, quando assumiu o governo, ele falou o seguinte. Zé Humberto aí, pra quem Pezão, tá assistindo. Zé Humberto. Ele falou o seguinte: ó, quais são os projetos principais para Brasília que nós precisamos? Aí fizeram uma lista lá, um monte de coisa. Viaduto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem projeto? Não tem projeto nenhum. Ele falou, pô, temos equipe para fazer? Não. Então, faz agora a licitação, contrata a empresa. Eu quero projeto sobrando na gaveta. Por quê? Porque com projeto, aquele papo de ter recurso que falta gestão, de certo ponto isso é verdade. Quando você tem uns projetos, você consegue ir atrás do recurso. Agora, se você não tem nenhum projeto, às vezes, que nem a gente ouve no noticiário, o senador, o deputado tal, mandou recurso e o recurso voltou. Porque não tinha projeto, não tinha capacidade de execução. Então, às vezes, tem um dinheiro na conta. O dinheiro do túnel estava aí, ó, há anos. Agora saiu. E não conseguiam fazer o túnel acontecer. Então, nesse ponto, o governador Ibanez faz um trabalho excepcional, porque ele coloca mesmo a coisa para funcionar. E outra coisa, Thiago, por exemplo, você é deputado, você é da base ou independente? Sou da base. Você é da base. Se a base fracassar, não tenha dúvida, na eleição você fracassa. A maioria dos deputados vão para a reeleição e eles fracassam quando o governo é ruim. Porque, deixa eu te dar um exemplo aqui. Rogério Morro da Cruz é o representante hoje de São Sebastião. Se o governo, a máquina, não cair para dentro de São Sebastião e fazer a diferença para a vida daquelas pessoas, Rogério Morro da Cruz, acabou, esquece. Você já tem um trabalho diferenciado, você é um cara mais ideológico, entendeu? Então você tem uma base mais consciente. Agora, no caso do Rogério, o cara não quer nem saber, o cara quer saber da água, luz, esgoto, infraestrutura, asfalto, calçada, posto de saúde funcionando. Então, assim, essa ligação, ela é boa quando o governo é bom. Quando não é bom, é fria. Aí, cara, eu vou te perguntar, o sistema. Imagina, você citou o exemplo do Rogerinho, que é um cara por quem eu tenho admiração. Ele se elegeu por São Sebastião e ele que indicou hoje o administrador de São Sebastião. Sim. Beleza. Você acha que isso não tira um pouco a liberdade do parlamentar? Rogerinho, indiquei o administrador de São Sebastião. Aí os projetos do governo chegam aqui. Eu não estou meio que obrigado a votar com o governo, porque se eu tenho esse espaço no governo, você acha que isso é bom ou é ruim? Nesse caso dele, poderia prejudicar em relação aos projetos aqui na Câmara Legislativa, mas como ele é um deputado geográfico, para ele é importantíssimo ele ter ali sim o administrador, que no caso seria como se fosse um prefeito, e jogar os recursos dele lá dentro para resolver os problemas. Perfeito. Mas aí chegou aqui na Câmara um projeto. Vamos supor, eu não tenho administração, eu mesmo, Thiago, eu não tenho administração e eu não tenho secretaria nenhuma. Beleza. Mas vamos supor que eu tivesse. Você tem mais liberdade. Mas vamos supor que eu tivesse. Teria menos. Aí chega um projeto aqui que eu discordo. Cara, eu vou ter muita dificuldade de votar contra um projeto que eu discordo. Vai ter que votar junto com o governo. Vai ter que votar junto com Agora, o caso do Rogério. Você acha que isso é saudável para a nossa política? Eu acho que para o sistema ali de executivo, legislativo e judiciário é um sistema aí que está mais do que obsoleto, ultrapassado. Não é muito saudável. É esse sistema que você está chamando de falido. Que você falou, esse sistema é falido. Sim, assim, eu não estou falando do governador Ibanez, dessa legislatura, desses 24 deputados que estão aqui. Não é isso que a gente está colocando em xeque aqui. É porque é o seguinte, a função da Câmara Legislativa, cara, assim, é fiscalizar o GDF. É até bom a gente falar isso, porque assim, essa é a regra do jogo que está sendo jogado. Então essa não é uma crítica. Um dos motivos do Bolsonaro rodar é porque não quis jogar a regra. Ele quis mudar a regra do jogo. Ele quis. O governo é meu, vocês se virem, vocês cuidam da Câmara, eu cuido do meu governo. Então perseguição, perseguição, perseguição. Tá bom. Então isso tem que ser... As pessoas podem até querer, sabe? Essa mudança tem que ser processual. Não dá para alguém chegar cultural, e falar, vai demorar um tempão. Tá. É difícil. No caso do Rogério, poxa, ele tem que fazer um mega trabalho ali com todas as emendas dele dentro da cidade, ele tem que ter um administrador competente dentro da cidade e mais ainda, o governo tem que cair pra dentro, ele tem que ter um poder de articulação. Se o governo não ajudar ele tá ferrado. Acabou pra ele. Acabou, esquece. Aí era melhor ele nem ter a administração nesse caso. Sim. E aí o pior, sabe por quê? Porque o eleitor ele não entende isso, Thiago. Vamos supor, o Rogério Morro da Cruz, ele fala assim, eu sou oposição. Mas a composição também ele não resolve nada. O eleitor não quer nem saber, porque nós te elegemos para resolver. E o eleitor acha que ele votou no deputado para resolver os problemas que só o executivo pode resolver. Exato. Isso é engraçado. O eleitor não tem essa consciência. Ele não sabe o que o executivo faz e o que o legislador... Ele quer que você resolva a saúde, o asfalto. Ele tem preguiça de entender isso. É verdade. Isso ele tem preguiça. E parte da falência do sistema é porque o eleitor tem preguiça. Porque se o eleitor falasse, não, calma aí, velho, não é o Rogério, estamos dando um exemplo, vamos dar o exemplo. Cara, não é o pastor Daniel de Castro que resolve isso aqui, não, uai.
Isso aqui é papel do governo. O cara não tem essa visão. Ele não tem essa visão. Mas se ele pensasse nisso, até o deputado ia ficar mais tranquilo para não fazer parte do sistema. O deputado ia falar, cara, não preciso de uma administração. O meu eleitor sabe que isso aí é papel do governo. Mas como o deputado sabe que o eleitor não pensa dessa forma, ele tem que estar junto. Exatamente. Isso aí é tipo um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Que é muito difícil. Eu não vejo resolução aí, não. Eu também não, no curto prazo não. Não, jamais. No médio e no longo prazo, talvez. Se surgirem outros expoentes. Várias lideranças e que não se vendam ao sistema também, né? Que não se vendam ao sistema. Eu falei agora há pouco aqui, eu vou repetir de novo. Câmara Federal. O Brasil elegeu a maioria de conservadores. Tô me sentindo até bem, velho. Porque eu entrei aqui e continuo sendo o mesmo. Obrigado pelo elogio. Foi um elogio indireto, foi um elogio indireto. Mas isso é importante. Vou pedir seu voto para a próxima eleição, hein, velho? Você tem que... Mas, Thiago, isso é importante. Você tem que manter tua raiz. Porque as pessoas, você agora está numa grande de uma vitrine. Você entrou aqui como uma esperança. O mandato, Thiago, não carrega mais esperança. Ele carrega certezas. Você vai ser cobrado na reeleição. A reeleição ela é dificílima. Todo mundo que entra no primeiro mandato entra... Esperança, cara. Esperança. Vou dar uma chance aqui pro Thiago, entendeu? Por quê? Não importa por quê. Vou dar uma chance pro Thiago. Na reeleição, não. Na reeleição é o seguinte, e aí, agora? É o juízo final. O que você fez, o que você não fez? Merece de novo meu voto, sim ou não? Legal. E isso aí, cara, esse eleitor, você falou que o meu voto é um pouco diferente, né? Que ele você falou que eu sou mais ideológico. Esse eleitor que ele vota por causa do conceito, ele te cobra o conceito. Sim. Ele fala, cara, esse cara foi fiel ao que ele vendeu pra gente. Ele foi verdadeiro. Se foi ok. Se não foi, tchau. Já era. E aí vai um elogio ao senador Regufe. Porque, independentemente das pautas que ele defendeu... Independente do resultado que ele trouxe, ele cumpriu ali o que... Ele foi fiel ao que ele se comprometeu, ele foi fiel. E talvez por isso ele tenha conseguido tanto sucesso eleitoral. Sim. Né? Porque, cara, ele foi um fenômeno. Fenômeno eleitoral, cara. Federal mais votado, um dos senadores mais votados da história. Então, assim, esse eleitor que é um eleitor de conceito... E o cara que ralou, perdeu umas 3 eleições para ganhar a primeira. Eu era aluno do ensino médio na época, né? Segundo grau na época, que agora é ensino médio, no CEUB, e várias vezes eu saía da escola e tava ele com o panfletinho dele. E eu dizia, mas não vota ainda não, ele mais um dia você vai votar. Ou seja, tava de médio e longo prazo aqui, de conscientização. E assim, foi um cara que foi fiel àquilo que ele defendia, né? Então, uma parte do nosso eleitorado olha para o sistema e fala, nós precisamos mudar isso. Sim. Qual é a dificuldade? Você não consegue colocar muita gente disposta a não fazer parte do sistema numa mesma eleição. Porque é difícil imaginar, nós somos 24 deputados aqui e 600 candidatos. Cara, é muito pulverizado. Então, a galera... E já foi pior, né? Já tivemos 1000. Já tivemos 1000. Então, essa parte do sistema, eu acredito que com o tempo a gente vai melhorando, mas tem que ter gente mesmo que tenha peito para falar, eu não vou me render a isso aí. Mas eu acho que vem melhorando, a gente está tendo uns polícias mais conscientes, assim. Lá vou eu aqui elogiar mais um. Eu acho que a deputada Paula, ela cumpre bem esse papel. Deputada Paula ela mantém, né, ali mais ou menos o que mantém, mantém a isenção dela, a independência. Ela pode não jogar o jogo da política, né, mas ela mantém ali. Essa independência, cara, ela mantém mesmo. A política é a política existe. Se você se colocar fora das conversas, o fato de você não fazer parte desse sistema não quer dizer que você não vai conversar com as pessoas, não quer dizer que você não vai construir. Senão você está morto. Deltan Dallagnol. Sérgio Moro. São os caras que não jogam o jogo da política, que estão aí sendo perseguidos. Exatamente. Bom, o cara mais votado, 300 e tantos mil votos lá, perdeu o mandato de deputado federal. Exatamente. Então, mantendo a sua integridade, o seu caráter, fazendo o que é lícito, o que é moral... Cara, você tem que fazer política também. Né? Não esquece que você também é político. É político. Faz um pouquinho. A gente começou discutindo lá no início o cenário político do DF. Cara, a Bia, ela é uma deputada extremamente conceitual. Sim. Princípios, valores. Hoje ela é presidente do PL. Não tem esse oba-oba de estar junto com a comunidade e tal, essas coisas não, mas assim, quem votou nela sabe quem ela é. E... obviamente, para a construção de 2026, ela vai ter que conversar com o cenário político do Distrito Federal. Até porque se ela quiser ser majoritária, é uma situação diferente. E é natural que se converse. E é natural que sejam feitos acordos, desde que eles sejam decentes. Isso é que é muito importante. E aí, cara, o nosso eleitor do Distrito Federal, de maneira geral, ele tem que acompanhar
isso e falar, cara, esses caras são decentes? Eu acho que tá melhorando assim, a conscientização do eleitor. Eu também. Tá longe ainda do padrão ideal. Eu não acho não, Sandro. Você acha que tenho certeza que tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Cara, a minha eleição é um retrato disso. A Bia ter sido a recordista de voto proporcionalmente para deputado, a mais votada para deputado federal, é um exemplo disso. O que aconteceu... Vem aumentando a quantidade de exemplos, né? Vem aumentando. Nós tínhamos Regufe lá atrás, aí vem a Júlia, e vai indo. Cara, e isso é assim, por isso é que eu falo que dá para mudar. Essa questão do posicionamento, você quer ver aqui uma questão bem clara aqui em relação ao posicionamento. Os dois mais votados dessa casa, o Fábio Félix e o Chico Vigilante. Quem estiver assistindo, a gente pode até não gostar da esquerda, mas os caras ali, o Fábio Félix, você tem uma visão clara do que ele representa. Pronto. O Chico a mesma coisa. O Chico tá no 7º mandato, gente. 7º mandato. É difícil o 2º, o 7º. Cara, é difícil demais. Então, assim, são posições muito, muito claras. Eu acho que é isso que defende realmente fica. Coisa. Sim. Defende e outra, clareza. Quem bate o olho no cara sabe. Não, vou votar nesse cara porque ele representa isso. Eu acredito nisso, vou com ele. Do outro lado do cenário político, então eles são de esquerda. Do outro lado do cenário político, acho que tem um deputado distrital aí que a galera olha e fala, pô, esse cara aí eu sei o que ele é. Thiago Manzoni. Você tá também assim bem claro, sabe? Eu gosto desse cara. Bem segmentado. Você fez isso e continua fazendo durante 6 meses, isso é importante. Eu gosto desse cara pra caramba, Thiago Manzoni. Esse menino vai longe. Cabra bom, né? Cabra bom. Meu irmão, acho que a gente tocou em todos os assuntos aqui. Frentes parlamentares, a galera aqui. Antes disso, audiência pública sobre a institucionalização da censura no Brasil. Vamos fazer aqui na Câmara? O tema é tão polêmico, eu já fiz. O tema é tão polêmico que eu até gaguejei. Audiência pública sobre a institucionalização da censura, ó, gaguejei de novo, no Brasil. Cara, nós reunimos aqui, Marcel Van Hatten, Bia Kicis, deputado pastor Daniel de Castro, Thiago Manzoni, Alexandre Garcia, Alexandre Magnani, do Conexão Política, por vídeo, professor Adriano Paranaíba, de Goiânia, o professor Tassos Licurgo, do Rio Grande do Norte, e o Paulo Figueiredo. Tá ligado, Paulo Figueiredo? Time forte, hein? Time forte. Foi um baita acontecimento aqui nessa casa. Eu fiquei fora da bolha, ó. Cara, então... Cara, sabe... Dormi no ponto. Não, a gente é que deu mole. É uma correria tão grande que a gente não conseguiu convidar todos os que nós gostamos. A Nanda manda as pautas, eu recebo sempre. Eu que domino o ponto mesmo. A Nanda vem ali falando assim, ó. Ela manda sempre. Esse foi um evento maneiríssimo, porque a gente pôde tocar em temas que são muito sensíveis para o brasileiro hoje. O que eu queria saber de você em relação a isso? Tem um projeto de lei lá na Câmara Federal para regular as mídias sociais. Você é a favor ou contra? Não dá, né, Thiago? A regulação. Não dá, né, Thiago? Um exemplo que você citou aqui agora, você falou, poxa, em 2018, isso aqui, o celular, as redes sociais fizeram a diferença. O que a mídia não mostrava, as redes sociais estavam mostrando. Aí agora a esquerda volta pro poder e quer ter o controle? Cara, mas... Quando você dá o controle é confusão, Thiago. Mas, cara, você acha que as pessoas têm que poder falar o que elas querem? Eu acho que sim. Pô, e esse monte de lunático que tem aí, terraplanista? Fala as besteiras lá, assim, quem quiser acreditar vai junto. Deixa os caras falar, deixa os malucos falar as bobagens. Eu acho que assim, tem coisa muito mais preocupante. Por exemplo, você ir pra uma parada gay e os caras satirizarem Jesus Cristo. Eu acho que isso é um desrespeito a todo mundo, a geral, entendeu? Eu acho que isso é muito mais... Você é católico, é? Sou católico. Cara, é preocupante isso. Qual a necessidade disso? Por quê? Você tem, se eu te falar, você pode não gostar do cara, não pode não gostar do cristianismo, mas respeita a história do cara, poxa. Há 2000 anos esse cara é um puta de um líder, na época não tinha rede social, rádio, televisão, impresso, não tinha nada. Falado até hoje. Até hoje. O cara é um exemplo até hoje, um exemplo seguido até hoje. Pode não gostar? Poxa, tem um monte de gente que eu não gosto, mas eu respeito. Vou te dar um exemplo. O presidente Lula, eu não votei no presidente Lula, mas eu respeito a história dele. O cara chegou a ser presidente da República. Posso discordar de tudo que ele fala, mas eu respeito. Mas, pô, Thiago, o cara, presidente da República 3 vezes, o cara veio lá de Pernambuco pra cá, perdeu o dedo ali no trabalho. Poxa, há controvérsias. Eu posso duvidar disso? Pode, Tá você tem um direito. Tá você bom. não tava lá, você não viu, não né? Vi, igual São Tomé. É. Então, assim, poxa, o cara criou um partido que se transformou num dos maiores partidos do Brasil, ainda é um dos maiores. O cara foi presidente 3 vezes, o cara foi preso, conseguiu ser presidente novo. Nós não vamos respeitar essa história desse cara. A gente respeita. A gente pode não concordar com algumas coisas. Ele é um profissional. Sim.
Sim. Ele é um profissional. Agora, você falou que tem coisa mais grave do que nego falando besteira na rede social. Cara, eu concordo. Cada um fala o que quer, você acredita se você quiser. Sim. Ah, o fulano disse que a Terra é plana. Dane-se. Quem quer saber? Tô nem aí, eu sei acredito. Que não é, cara. Eu sei que não é. Tá tudo certo, o cara é louco. Olha, vamos pensar o seguinte, ou é doido ou é um brincante. Exatamente. Assim, tem alguns deputados, eu discordo de tudo que eles falam aqui, mas eles são firmes, e isso é admirável. O cara defende o posicionamento dele, e é isso, e pronto, acabou. Acabou. E mesmo que ali, no debate de ideias que a gente divija, poxa, tem um respeito. Tem um respeito, claro. E eu acho que há nessas divergências que acontecem, há de parte a parte, pelo menos aqui dentro eu percebo isso, respeito. Então, a Câmara nisso é tranquila. Ali o Congresso Nacional, que ali é um circo, né? Ali é um circo ali. Mas aqui há um respeito assim, as pessoas acham isso ruim às vezes. Muita gente me pergunta, como é que é? Vocês vão lá e na tribuna Vocês brigam tal? Aí quando eu saio... Estão acostumados com o Congresso Nacional. Aí eu falo, cara, eu saí dali, eu sou colega deles, eu trato a todos com respeito, a gente toma café junto, a gente conversa, a gente vai debater os assuntos do Distrito Federal, e isso é política. Agora, eu divirjo deles em um monte de coisa, isso é natural. Assim, quando eu falo que é um circo, assim, até para não ser desrespeitoso, por exemplo, tem situações que é boa para os dois lados. Por exemplo, quando você coloca o Max Feliciano brigando com o Jean Willis, cara, eles vão essa crescer. briga vai crescendo os dois dentro do segmento deles, então para eles isso é até bom. Ali é uns caras que eu tenho certeza que senta, come um pão de queijo junto, toma um café e ri da situação, porque um, na verdade, está ajudando o outro. Aliás, essa confusão. Essa polarização, foi essa polarização que fez algumas figuras que eram desconhecidas crescerem e aparecerem no cenário nacional. Sim. O próprio Bolsonaro também, né? Falava umas coisas polêmicas e ia aparecendo ali. O Bolsonaro era mestre nisso, em bater boca com mulher. E assim, eu achava interessante porque ali ele não estava desrespeitando a mulher. O foco ali era o tema, era a troca de ideia. Acabou? Os caras estão invadindo aqui. O que é isso, velho? O que você tá fazendo? Eu falei, mas... Obrigado. Meu irmão, vamos fazer um bate-bola? Bora. Eu vou falar aqui uma parada e você responde de bate-pronto. Eu falei da censura, eu falei a defesa do pagador de imposto, antes de ir para o bate-bola. Meu irmão, você acha que o dinheiro que o Estado arranca do nosso bolso com impostos é bem aplicado? Eu acho que é um crime esse dinheiro todo. É muito dinheiro de imposto. Eu fui empresário há muito tempo, é muito dinheiro de imposto, a gente não percebe esse retorno. Me chamam de contribuinte, mas eu sou contribuinte lá na minha igreja. Lá eu dou se eu quiser, quando eu quiser, quanto eu quiser. Empresa é pesadíssimo. Pesadíssimo. Cara, quem é do Simples... Geralmente o dono da empresa, ele não tem de lucro o que ele paga de imposto. Perfeito. E outra coisa, o cara que está no regime tributário do Simples, meu irmão, ele emitiu nota, ele vai pagar o imposto. Acabou, não quer saber conversa. Se tem lucro, se tem prejuízo. Acabou. Cara... Não tem papo. Não tem papo. Ninguém pergunta assim, seu Thiago, beleza? Fechou a conta? Não, me dá o meu aí, se fechou a conta ou não é problema seu. E outra coisa, o empreendedor no Brasil... A galera pensa em empresário, já pensa nos grandes, né? A maioria é pequena. A maioria. O empresário no Brasil é o cara que depois de pagar o salário de todo mundo, ele fica com menos pra ele. Ele vê se sobra. Entendeu? E aí vem o Estado e pega a força dele. Vocês tudo aí, tá tudo certo? Vai dar pra fazer as compras do mês? Deixa eu fazer minhas continhas para ver se vai dar pra fazer a minha. Eu alimentei todo mundo, agora eu vou ver se vai sobrar pra mim. Se sobrar, eu tenho. Se não sobrar... E o imposto geralmente come mais do que o lucro dele, o salário dos funcionários. É desse jeito. É difícil, né? E a gente não percebe assim esse retorno, né? Muito pouco. Mas não isso é generalizado. A população, de maneira geral, vê muito pouco retorno. E aí isso vai gerando uma raiva. E a gente paga imposto em tudo, né? Em tudo. No consumo, que você recebe, que você compra, você vende, em tudo. No copo, tudo, no papel, tudo tem. Tudo. Pão de queijo poderia ser mais barato. Mas tem imposto nele. Aliás, aumentaram o imposto da gasolina agora. De novo nessa novela. Abaixaram mês passado, aumenta nesse. Aí quando aumenta o imposto da gasolina, aumenta tudo. A gasolina é culpa do Bolsonaro, né? É do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. É sempre dele, né? A seca aqui tá um tempão dele sem também. chover, é Bolsonaro. Tudo é dele. E quando chover, a culpa é dele também. Se chover muito e causar uma catástrofe, só que o governo mudou há 6 meses, né, gente? Não, mas o que isso tem a ver, velho? O importante é botar a culpa no Bolsonaro. Acabou. Só do que é ruim. O que é bom, não. A nossa economia tá indo bem, não. Aí não tem nada a ver com o Paulo Guedes, é o Haddad. O Haddad. Aí não dá, não.
Você me chamou pra entrevista, é stand-up Eu não comedy. posso ficar nervoso, velho, porque quando eu fico nervoso eu falo coisas que depois não tem volta. Você já falou. Depois tem um corte, né? Você é bom de corte falando nisso. Olha só, agora sim, o nosso bate-bola. Vamos lá. Cara, um bom político. Eu acho que um bom político, independente do que ele defenda, é o cara que ele... Não, tu não vai fugir não, brother. O nome de um bom político. Ah, você quer o nome? O nome Você quer de o um nome? bom político. Então, assim, pra deixar a galera da lacração louca, Bolsonaro. Bolsonaro. Um mau político. Um mau político, caramba, o Haddad. O Haddad. Pior prefeito de São Paulo, será? Pior prefeito de São Paulo. É. Tem um Pita lá também, né? A briga é boa, né, entre os dois, hein? Deixa os paulistas com Desde que ele se vira Os lá. paulistanos. Os paulistanos. Porque paulista é o do estado, né? É. Eu aprendi isso. Ibanez aqui também acho um bom político, viu? Tá entre os maiores que nós tivemos aí. Ibanez é político? Não. Acho que ele é muito mais um gestor, hein? Bolsonaro é político? Também não. Então os melhores políticos são os não políticos, Tá é vendo isso? que bacana? Caraca. Esse é um bom corte, hein? É um bom corte. Olha aí, um bom corte, Bom brother. corte. O Estado. Pergunta aí. Eu não sei pra que lado que eu vou levar essa pergunta, não. Olha só, velho. Eu perguntei o Estado. Eu tenho um amigo que se eu perguntasse o Estado, ele ia responder de pronto. É uma gangue. A gente acabou de discutir imposto, por exemplo, né? A gente poderia colocar aí, de repente, como uma gangue. Assim, quando a gente vê esse aparelhamento todo, um monte de ministro indicado defendendo ali as causas ali, não de uma nação, mas de uma ideologia, de um lado. Eu vou fazer uma pergunta. O Estado hoje, bom ou ruim? Eu acho que ruim, do jeito que tá, é ruim. Ruim. Tá bom. A família? Tudo. Tudo? O bem mais precioso que nós temos. Você é casado há quanto tempo, velho? Eu sou casado... Eu casei agora recente, 2018. Mas assim... Mas tu já tem 3 filhos, velho? Sim. Com a Canária a gente tá junto desde 2008. Ah, tá. Desde 2008. Já tem um tempinho. Tem um tempinho. Uns 15 aninhos Já já. comeram uns pão Vai de fazer queijo 15. junto? Muito já. Até duro. Parabéns. Frio, gelado. É, esse aqui. Não, esse aqui tá bom. Porque eu quase do ar-condicionado aqui em cima. Parabéns, viu? Parabéns. Cainara. Você falou de 15 família. anos? 15 anos já. Rapaz, ela deve ter um coração do tamanho do mundo. Pra me aguentar, né? É. Vai pro céu. Mas aí, eu falei de família, você ia falar alguma coisa. Eu fico muito preocupado quando a gente vê a política se metendo nas questões da família, e a gente tem visto isso muito. E aí me preocupa porque nós elegemos aí, eu digo nós, o Brasil, nós elegemos um Congresso Nacional, na maioria de conservadores. E quando esses senhores que estão lá, eles começam a jogar um outro tipo de jogo, pra gente é muito preocupante. E aí é que entra no que você falou, não do bom político, assim, escolhendo uma pessoa, mas do bom político, um padrão de político. Cara, um padrão de político é o cara que, é isso que você representa, vai pra lá e representa isso. É só isso que quem votou em você quer. Mais nada. Vai lá e representa isso. Pô, Thiago, você veio pra cá pra ser... Se você se elegeu por isso, faça isso. Faz isso. Faz isso, cara. É isso que a gente tá precisando. Alguém te pediu emprego pra pagar a conta de água, de luz, botijão de gás? Não Não. prometi nada disso. Você entendeu? Foram as ideias que você apresentou, as pessoas acreditaram nessas ideias, e é isso que eles querem que você faça aqui dentro dessa casa. Rapaz, eu gosto desse deputado Thiago Manzoni, viu? Ele tem feito isso. Tá vendo? Isso é importante. Filhos. Assim, filho é benção demais. Se é pai também, você sabe, né? Eu vou ter agora o Matheus, agora vai nascer nos próximos 10 dias aí, mais ou menos. É uma benção, né? Assim, quantos anos tem seus filhos? Eu tenho a Ana Clara tem 18. A Ana Clara eu tive de um outro relacionamento. Graças a Deus mora comigo, vive comigo. Que legal. A Ana Clara ela quer ser dentista. Tem o Miguel que tem 4 anos, junto com a Cainara e o Matheus. A Cainara ela tem 3, gestou 2, né? Porque ela tá comigo, a Ana Clara tinha 4. Então assim, poxa, a gente tá junto. Tem 3 e gestou 2. Cara, isso aí, boa frase. Boa frase. Boa frase. O afeto, às vezes, tem mais força do que o sangue. E assim, as duas, assim, a gente vê isso com clareza, assim, o amor de mãe e de filha entre as duas é claro, é evidente. E a gente vê isso em muitas situações, né? Em filhos adotados e tal. É por isso, assim, entrando no tema que não tem nada a ver com isso aí que você tá falando. Poxa, a gente vê aí filho abandonando o pai, deixando idoso, batendo, roubando. Cara, não dá, né, Thiago? Não dá. Não dá, né? Não dá. Eles dão tudo pra gente. São os princípios e os valores que a gente falou lá atrás. Os princípios e valores. A forma de pensar da nossa sociedade. Na hora de você devolver, você... esse problema não é meu? Como que não é teu? Que história é essa de problema não é teu? Meu irmão, e se teu pai e tua mãe não tivessem feito nada por você na vida, eles te botaram no mundo. Te deram a vida. Te deram a vida. Mesmo que tivesse abandonado, te deram a vida, te deram tudo.
Te deram tudo. Te abandonaram, beleza, agora se viram, mas te deram tudo, a vida. Te deram tudo. Nós precisamos rever nossos conceitos, cara. Nossos valores. Mas tá bagunçando, cada vez mais. É preocupante. Eu não vejo muita esperança na política, não, nesse sentido, sabia, Sandro? Eu não vejo a política como um instrumento para mudar isso. Eu digo muito, falei outro dia aqui da tribuna também, não falta Estado, eu acho que a política nisso tá piorando. Tá piorando. Eu Sabe acho o que tá piorando. falta? Cristianismo. Concordo. Falta cristianismo. Falta cristianismo. Falta a próxima pergunta que eu vou te fazer. Deus. Cara, Deus é tudo, né? Assim, Deus é tudo. A gente tá aqui, poxa, Thiago, olha aqui, olha ao redor da gente, tudo isso aqui. É Deus aqui, a presença de Deus em tudo isso, né? Acho que Deus não é assim, poxa, aquele velhinho da barba branca, o cabelo longo, aquela, né, e um pano branco enrolado ali, um lençol enrolado nele, brincando assim com a figura de Deus. Deus é tudo isso aqui, é esse copo, essa água, é essa sua logomarca, essa televisão. Deus é tudo isso aqui. Como é que você explica tudo isso? Se revela em tudo isso. Tudo isso, como é que a gente explica, Thiago? Tudo isso tá aqui. Não tem como explicar. Você acredita que o ser humano foi feito por ele? Não tem como a gente não acreditar que não seja, né? Poxa, assim, eu acho que é algo inexplicável. Eu acho que Deus é o seguinte, é isso que você falou, é acreditar, é sentir, entendeu? Deus acho que é isso. Fé. Eu acho que assim, o Filho de Deus pode ser até a figura de Jesus Cristo, entendeu? Agora Deus acho que é muito mais. Deus não é a figura do Pai. É fé, cara. É tudo isso que tá aqui, entendeu? Poxa, como é que... sabe aquela brincadeira que veio primeiro o ovo, a galinha, Adão e Eva, que a gente sabe que não é bem assim, mas assim, poxa, como é que aconteceu? Como é que nasce a primeira pessoa? Mas, poxa, precisa de água, toma água. Precisa de sol, toma sol. Precisa de luz, toma luz. Da capacidade de criar energia, de criar tudo isso que a gente tá vendo aqui. Maneiro. É sentir mesmo, é fé. É isso que você falou, é fé. Deus é fé. A verdade. A verdade, hoje em dia, eu acho que não existe mais a verdade, né? Tem, assim, numa situação que tem duas pessoas, existe a verdade e existe a verdade, a versão de uma, a versão do outro, né? A gente tá vendo isso aí, poxa. O Lula é inocente. Não, o Lula não é inocente. A democracia é relativa. A democracia é relativa. Ai. É difícil, né? É difícil. É difícil. O certo, assim, poxa, quem nasceu aí nos anos 70 pra trás, 80 pra trás, pô, a verdade era tudo, né? Hoje não, a verdade é completamente relativa, Antigamente se fazia muita coisa no fio do bigode, né? Sim. Hoje em dia o Você não cara precisa de contrato, assina nada. E você não pode confiar. Não pode confiar, Não o cara entra pode com confiar. advogado, recorre, acha uma brecha. E antigamente não, era na palavra. E acabou. Acabou. Não, mas você saiu perdendo, dei minha palavra, vou honrar. Acabou, não tem conversa. Irmão, ainda existem homens de palavra? Poucos, né? Acho que assim, eu acho que assim, o principal disso isso é passado de geração para geração. Se a gente que se lembra disso não passar para os nossos filhos, daqui a pouco vai acabar, né? Não vai ter mais, vai acabar. Vai acabar. É o pai que passa pro filho, os pais passam pro filho. Isso aí. Eu acho que a educação, principalmente, é de berço, é de pai e mãe. Então não é a escola que educa, não. Eu acho que não. Acho que a escola ela te dá outras opções de conhecimento. A educação acho que vem de berço, é pai e mãe. É pai e mãe. É bença pai, bença mãe, o certo é o certo, o errado é o errado. Rapaz, velho. Eu sou da mesma época que você, que pai e mãe só davam uma olhada, né? Você sabia que em casa o bicho ia pegar pro seu lado, né? Você sabia o que você fez de errado ali. Hoje não, hoje criança não sabe, quer justificar, é complicado. Sabe uma frase que eu ouvi muito quando eu era criança? Criança não tem querer. Isso aí. Eu já ouvi muito essa mas também. eu não quero criança, não tem querer. Não tem querer. E é isso aí. Não tem querer. E você pode até não entender na hora, mas lá na frente você vai entender. E outra coisa que eu ouvi muito também é porque eu tô mandando. Isso aí. Mas por quê? Porque eu tô mandando. Porque eu tô mandando, você tem que confiar em mim, eu quero o melhor pra você. Isso me fez um bem pra vida que eu não tenho nem como mensurar. Eu sou dessa geração também. Eu tento repetir isso com os meus filhos e eu sei que quando eles chegarem na minha idade, eles vão ser tão agradecidos a mim quanto eu sou os meus pais. Isso aí. Outro dia eu tava na igreja, cara, comecei a falar do meu pai, fiquei 15 minutos falando do meu pai, para ele. Que legal. Falei pra ele, cara, você é digno de honra. Importante falar para ele. Que às vezes a gente fala para os outros, ou a pessoa morre, aí você começa a falar. Eu falei, cara, você é digno de honra. Você educou seus filhos de uma forma que... E não foi com o que ele falava só. É a vida. Gestos, né? Gestos, a forma como ele sempre tratou minha mãe. Minha mãe já faleceu. A forma como eles se tratavam, a forma como eles viviam dentro de casa, os valores que a gente via, as dificuldades que a gente passou, a forma de lidar com as dificuldades. Cara, isso vale mais do que qualquer coisa que se possa dizer. Entendeu?
E outra, essa geração dos nossos pais aí tinha uma preocupação muito grande nos nossos estudos, porque a maioria deles não tinham muitos estudos ali. Então tinha essa grande preocupação de entregar o melhor pra gente na formação. E de formar caráter, assim, de formar homens, mulheres, sabe, de caráter. Porque o que fica, na verdade, depois que a gente passa aqui, a nossa descendência é o que vai continuar a nossa história. Isso aí, né? É isso aí. O que nós vamos deixar para a próxima geração? A última coisa aqui que eu vou te perguntar é legado. Cara, a nossa reputação não importa muito, eu acho. Porque a reputação a pessoa pode macular até com mentiras. Sim. Né? Mas as pessoas que convivem perto de você poderem olhar para você e falar assim, meu irmão, o Gianelli é um cara bom caráter. Isso não tem preço. Não tem não. A galera que ficava, vamos supor, que a gente morresse hoje aqui, saiu daqui, sei lá, caiu um raio aqui e morremos. A galera que nos conhecia fala, pô, aqueles dois lá, velho, aqueles caras, eles eram bom caráter. Foi digno. O cara chegar pro seu filho e falar, pô, seu pai era um homem de palavra. Isso aí vale demais, vale. Meu irmão. Isso aí vale demais. As pessoas quando me encontram, falam da minha mãe, cara, é um negócio em que me enobrece. Eu falo, caraca, velho, olha a imagem que minha mãe deixou. Reconhecimento, né? Para as pessoas que conheciam ela no dia a dia, que conhecem os defeitos. Porque não é a pessoa que te vê com o microfone. Você falou de legado, você quer ver uma coisa? Eu fui concursado da Força Aérea Brasileira. E lá eu era auxiliar odontológico. E hoje a minha filha quer fazer odontologia. Você está falando de legado. Olha só o que eu estou deixando para a próxima geração. Como concursado ali no momento, eu fui auxiliar odontológico. E hoje a minha filha, ela quer. Se brincar, ela nem sabia que o pai dela tinha sido, entendeu? Mas ela quer ser dentista. Então, assim, a gente conseguir proporcionar isso para os nossos filhos é um grande legado. Porque o que a gente quer para os filhos é isso, Thiago. Você tá aqui na política, não é porque você quer enriquecer com a política, eu tenho certeza, você quer deixar o mundo melhor para os seus filhos. É isso. A razão de eu estar aqui são meus filhos e meus netos que ainda não existem. Legado. Mas vão vir. Acho que aí para fechar o que você falou sobre legado, isso é legado. Quer dizer, na minha geração, eu consegui ser um auxiliar odontológico. A minha filha vai conseguir ser uma dentista. Se ela se manter firme ali no propósito e passar no vestibular para odontologia, não pensar em mudar de curso, eu acho que isso que é o legado, entendeu? Maneiro. Rapaz, o jornalismo. Cara, o jornalismo, o que acontece, Thiago? Eu vou te falar como é que eu caio no jornalismo. Minha formação é marketing político. E aí eu vi o governo Agnello. Vou te interromper. Você trabalha em campanha? Trabalho. Trabalhei em várias já. Só nos bastidores? Sem dar a sua cara? Quase não falo. Você não rotula? Não. Na última aqui eu trabalhei... Eu vou falar porque é meu amigo. Eu fiz toda a parte de comunicação e marketing do deputado Hermeto, foi reeleito, graças a Deus. A recente agora, essa de prefeito, agora de 2020, eu trabalhei com 4 prefeitos, 3 vitoriosos, um derrotado, que era amigo. A gente sabia que era uma campanha de muito risco e acabou sendo derrotado. Eu trabalho nisso já há muito tempo, né? Trabalho com o Instituto de Pesquisa, trabalho nessa parte estratégica, coordeno equipes de comunicação. E como é que eu caio no jornalismo? Eu vi o governo Agnello ali no primeiro ano de governo Agnello. E eu olhava e falava, não tem como isso dar certo. E aí eu abri o blog do Sandro Gianelli e comecei a escrever ali, sem compromisso. Não tinha assim, vou fazer uma por dia ou tantas por dia. Não, eu escrevi ali o que eu pensava. E aí o blog do Sandro Gianelli foi crescendo. E aí teve um amigo, Fraga. Fraga me procurou e falou, Gianelli, eu preciso montar, eu tô sem mandato, eu preciso aparecer. Eu vou criar o blog do Fraga, não tenho quem faça. Aí eu falei, que nem aquele meme, me dê, papai. E aí eu comecei a fazer o blog do Sandro Gianelli e o blog do Fraga. Assim, ambos na linha da oposição. Quando chegou ali no último ano do governo Agnello, eu queria o Conectado ao Poder. E aí o Conectado ao Poder hoje já está há 10 anos, passou pelo QFM, Metrópolis FM, está na Atividade FM agora, passei em quadro na TV Brasília, programa fixo na TV União, programa na TV Cultura, e aí acabou que virou isso, e aí foi aí que se abriu ali o mundo do jornalismo. Hoje o Conectado ao Poder está onde? Hoje eu estou na Radioatividade de meio-dia às 2 nos sábados. Vai no ar hoje o podcast? Vai subir hoje? Vai hoje. Amanhã eu entrevisto Rafael Prudente e Padre Kelman. Olha aí. Maneiro. Figuraça, hein? Primeira pergunta que eu vou fazer pra ele, adivinha? Do padre? É. Qual é a pergunta? Eu quero saber se ele é padre mesmo ou se ele é padre de festa junina. Você lembra que tinha essa dúvida na campanha, o pessoal da oposição? Não é aquele padre, lance da verdade, isso não é padre, é. você é padre de festa junina e tal. Então, assim, o Conectado ao Poder me deu a oportunidade, poxa, eu tô indo pra 1.600 entrevistas, pra você ter uma ideia. E assim, de conversar com muita gente bacana. 3 muita dessas gente foram comigo. Pois é, 3 dessas foram com você. Conversar com muita gente bacana, ouvir muita gente, ver muitas ideias. E assim, eu nunca me rotulei. Já conversei com todo mundo.
com a Agnello, com o Cristóvão, com o Hollenberg, com a Érica, com o Ricardo Vale, todo mundo, com o Chico Vigilante. Todo mundo tem, que nem você falou sobre a verdade, todo mundo tem a sua verdade, o que acredita e o que faz de bem ali, mesmo que seja só para uma parcela pequena da população. Então, assim, já tive a oportunidade de conversar com o Bolsonaro, tive a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro. Legal. Um cara sensacional. Espetacular. Um cara que hoje eu já não acho legal, eu acho que ele faz um desserviço hoje, mas entendo o que ele faz. O André Janones, tive a oportunidade de entrevistar ele, um cara extremamente sensato, inteligente, ponderado. Hoje já o que ele faz nas redes sociais eu já não acho legal, acho que ele já joga muito pela plateia. Meu irmão, eu tinha encerrado, mas eu vou desencerrar. Cara, você acha que tem muito político caça-like por aí? Hoje tem muito, viu? Hoje tem muita gente aí que está fazendo discurso no plenário, não é para fazer defesa da população, é para fazer recorte para a rede social. E você acha que isso atrapalha o Brasil? Eu acho assim, se o recorte... Vamos voltar para aquilo que nós conversamos aqui durante aqui. O importante é o fim. Se aquele recorte, no fim, ele está ajudando, nem que seja uma pessoa, fazendo a diferença na vida de uma pessoa, tá valendo. Agora, se aquilo é só para like... Aí, eu acho que o político que faz isso tem que rever. Por exemplo, a Nicole, o Nicolas, né? Ele fez aquele papel de Nicole. Naquele primeiro momento ali foi um abuso, um desrespeito e tal. Mas depois nós entendemos que aquilo que ele fez pautou o Dia Internacional da Mulher. A mensagem dele ali foi clara, não foi uma mensagem de desrespeito. A mensagem dele foi clara, foi o seguinte, ó, não dá para um homem que se entende mulher competir numa competição esportiva contra uma mulher, o homem vai ganhar. Isso é justo? É isso que nós queremos? Para mim a mensagem que fica é essa. Não é justo. Não é justo, Thiago. Não é justo. Vamos correr. A Nanda tá ali, vamos correr eu, você e ela. A chance dela chegar em terceiro é enorme. Sim. Aí vai nós três e ela dá uma pisa na gente, chega na frente. A gente passa vergonha. Mas você tá querendo explicar ainda que não é justo? Não é justo e ponto final. Acabou. Não é justo, acabou. Não dá. Não dá. É uma questão biológica, a constituição física é diferente. Acabou. O músculo é diferente, o esqueleto é diferente. Quer competir, beleza, vai com os homens. Ou então cria o campeonato dos trans. E outra, ou cria o campeonato dos trans. Tem o campeonato feminino, o campeonato masculino e o campeonato dos trans, para ser justo competitivamente. E ainda tira onda. Já pensou se ela compete, o trans compete no masculino e ganha? Ainda tira onda ainda. Opa aí. Agora não dá é para querer ganhar com as mulheres, né? Não dá. Não dá. Não queira ser esperto. Que nem diz a brincadeira da internet lá, não dá, né? Não dá. Não dá. E assim nós encerramos o 11º episódio de A Direita em Todas as Direções. Sandro, obrigado por ter vindo. É a primeira vez que você é entrevistado? Poucas vezes, assim. Por um político é a primeira vez? Primeira vez. Obrigado. Eu que te agradeço. Eu me sinto honrado. O papo foi sensacional. Valeu demais, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, você também. Obrigado a você que nos assiste. Nós estamos sempre juntos. Um abraço. Até a próxima.